O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Bom dia, galera, tudo bem? André Luciano, anfitrião aqui do podcast do Caos ao Case. Hoje vamos bater aquele papo sem pauta, falar de tudo com um grande amigo. Ele é karateca, jogador de futebol, arruma carro, piscina, advogado de direito empresarial que abarca em todas as áreas, trabalhista, tributário. E hoje tem uma novidade, ele é ele é um dos diretores de uma grande instituição financeira que está nascendo aqui no estado de São Paulo. Juliano dos Prazeres. Fala, meu brother André. Tudo bem, doutor? Tudo certo. O duro que você falou que vai ter edição, né? Esse que é uma parte mais legal, né, cara? Vai ser show de bola. Isso que é legal. Na raça. Bom, tudo bem, Gil? Bem, graças a Deus. Cara, obrigado por ter... Pô, eu que agradeço o convite, cara. Aceitado o convite. Na verdade, eu estou na dívida com você porque você tem me convidado aí para alguns eventos, eu até me sinto lisonjeado. Até no último, eu ia ter que fazer você comprar roupinha para mim poder ir lá no evento, e eu tive aquele problema, não sabia se era gripe, se era Covid. Sim, não, totalmente justificável. A gente conversou e realmente passou para todo mundo depois, né, da tua família. Sim, a família toda estava mal. Até Natal, Ano Novo, todo mundo mal. Foi muito ruim. Mas você faz parte, irmão. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Está preparado para falar sobre tudo? Vambora. Isso aí vai ser um desafio, né? Coisa nova aí. Poxa, que legal, Vamos cara. Falar da unha do dedo, do joelho, até o cabelo. Então, puta vida, cara. Você viu? Vambora. Tô contigo. Eu acho que a ideia é essa mesmo. Vamos falar de tudo. Gil, eu queria que você contar a sua história. Você vai contar aos poucos, né? Mas é grande demais, André. Pelo amor de Deus. O negócio parece realmente, a gente brinca com isso, a sua, a minha, né? A gente que veio de família super simples e não teve nenhum alicerce anterior a não ser os valores, né? Sim. É história de Netflix, cara. E assim, não dá pra fazer 10 temporadas, cara. É tipo... coisa grande, porque um filme só não dá, cara. É coisa grande, cara. A gente passa cada situação aí que... Gil, conta pra nós onde o Juliano nasceu, onde viveu, de quem é filho. Vambora. Por gentileza. Bem, o Juliano... Do Gil, né? Juliano dos Prazeres, do Gil. Prazeres Antônio. Prazeres Antônio. Até pouco tempo atrás era o Gil, filho da Natinha, né? Filho da professora Natividade. Professora Natividade que todo mundo conhece lá no Oceano. Vai pro Bopeva lá, vai no Tupi, ela é conhecida em tudo, né, cara? Sim. Minha mãe foi muito tempo professora aqui na cidade. Enfim, eu nasci em 81, 22 de abril, tá chegando. Tá. Quero ver só... Vai ter festa ou não? Vai ter festa, quero ver você no meu aniversário. Tá. Isso não vai ter como falar aqui não, cara. Dessa vez... Já vou colocar... Simone, já coloca na agenda. Por favor. Vai ser no dia 22 mesmo? Não, eu vou fazer no outro final de semana. Mas, é pra ir, cara. Vou estar lá. Quero ver só. Vou estar lá. Você e a patroa tem que ir, cara. Sim, e as pequenas, né? E as pequenas, patroinhas. São demais elas. Então, nasci em 1981, tô com 40 anos hoje. Sim. E te dá mais luz, Gil, céu, cara, mais luz agora. Você sente muita luz. Você é uma figura, cara. E nasci em Santos, vivi em Santos até meus 3 anos de idade. 3 anos? 3 anos de idade, morei na divisa ali, no Caneca de Prata. Tá. Aí minha mãe teve a oportunidade de comprar uma casinha aqui na Tupi, lá na Pregante, quando não tinha rua, não tinha nada, né, era tudo terreno no meio do nada. E chamaram minha mãe de louca e ela veio pra Praia Grande desse jeito, né, com
o leiteiro passando na porta, aquela coisa bem antiga mesmo. Olha a Cândida, olha a Cândida. Olha a Cândida, olha a Cândida. A carroça vendendo banana. Exatamente. Eu lembro como se fosse hoje. E aí, cresci na Vila Tupi, minha vida inteira. Fui jogador de futebol, né? Joguei um pouco de bola, né? Jogador de futebol, hein? Até uns 15 anos de idade, tive a oportunidade de passar no teste do São Paulo. Jogava de quê, Gil? Meia direita. Mas eu jogava de meia porque colocava meia ou jogava? Não, eu jogava de meia mesmo. Mandava bem. Pô. No São Paulo? Aí eu passei no teste do São Paulo, mas infelizmente em 96 eu sofri um acidente. Tá. Caí de bicicleta. Tive um problema sério, tive um edema cerebral, um coágulo interno, uma hemorragia. Fiz uma cirurgia de emergência de 7, 8 horas, quase perdi a vida. E teve que tirar o tampão da cabeça, enfim. Falam que até hoje sou lesado por causa disso, né? Tá. Mas eu acho que eu já era, na verdade. E a partir disso eu fui impedido de jogar bola profissionalmente, né? Porque não foi colocado nada... Na cirurgia não foi colocado nada de diferente, né? Não tinha tecnologia na época para poder... que hoje tem. Tá. Não tem placa de titânio, não tem nada. Foi o próprio osso mesmo que grudou lá. E profissionalmente eu não pude mais jogar bola. E aí, cara, eu... Enfim, saí do futebol e fui viver a vida. Fui estudar, né? Ficou frustrado. Mãe professora, né? Então, o caminho dela sempre foi esse, né, cara? Ela nem queria que eu jogasse bola. Ela queria que eu estudasse. Queria que eu fosse engenheiro, que eu fosse delegado, que eu fosse médico, qualquer coisa, mas ali, nada de futebol, cara. Mas você é tudo isso. Ela não sabe tudo que você faz aqui na rua? Exatamente, cara. Psicólogo, engenheiro. Só você sabe disso. Engenharia financeira, psicólogo, delegado, solta, prende, dá uma vará. Bem isso mesmo, a gente trabalha muito. E aí eu tive a oportunidade de optar de fazer direito. Foi uma opção muito boa na minha vida. Me formei no Santa Cecília, né? Em 2003 me formei. E aí nesse período eu já era bancário. Eu tive a oportunidade de entrar no Banco Bradesco, né? Em 2000. E fiz um período de estágio, aí depois fui pro banco. E aí comecei uma vida bancária, né? Até 2009. Terminei aí do Bradesco, fui pro Banco Real, do Real... Teve a Corporação do Santander, depois fui para o Banco Itaú. Foi onde que eu terminei minha carreira na parte de banco como funcionário, né? Tá. E eu sempre tive um sonho, né? Lá nos primórdios de um dia poder ser diretor de banco. Sempre falava isso nas entrevistas, quando mudava de banco. Poder falar que... Na entrevista falava, o que você quer ser no banco, né? Eu falei, eu quero estar no seu lugar, né? Eu quero ser diretor, né? E todo mundo fala, você é louco, cara. É difícil demais. Realmente, eu não tive a paciência de ficar no banco até hoje, né, como funcionário. Sim. E saí para advogar. E sempre no direito empresarial, né, minha vida sempre foi pautada nisso. Eu fiz especialidade em direito tributário. Tá. E vim crescendo nesse meio. Peguei a partir de 2018 para 19, 18 para 19, já tinha uma parceria desde 2005 com o Cláudio Ursini. Mas antes de você falar de parcerias e falar da parte do direito empresarial, que é muito vasto, Gil. Vamos lá. Eu quero voltar aqui na família. Você falou algo muito importante, que as pessoas acabam não valorando. As pessoas hoje aí, por conta desse mundo, que tudo no mundo você precisa de pecúnia, de dinheiro para estar comprando as coisas, mas tem uma coisa que não tem na prateleira de lugar nenhum, que são os valores. Você falou que a sua família é pautada nos valores. E eu penso que a gente tem que enaltecer, sim, a dona Natividade, que é o que as pessoas conhecem. Mas tem lá o anfitrião também, a retaguarda, o paizão. José Carlos Antônio. Que eu percebo algumas vezes quando eu tive contato com ele, ele sempre faz a introdução, faz algumas perguntas-chave, bate um papo e tal. Imagine um cara inteligente, André. Meu pai, sem brincadeira, é uma das mentes mais inteligentes que eu conheci na vida. Não é porque é meu pai. Tá. Para ter uma ideia, assim, ele tem uma vasta interpretação de tudo. Sempre é absurda o conhecimento que ele tem, em um aspecto geral de macroeconômico, de geografia, de engenharia. É absurdamente o conhecimento do meu pai. Meu pai é um professor de vida. Tá? É um cara espetacular. Ele, lógico, junto com a minha mãe, né? Meu pai foi estivador. Trabalhou na Dibal, antiga, que hoje é Vopak, né, na terminal de contêineres, parte de navio, muito tempo, sofreu um acidente lá, se aposentou por invalidez, mas meu pai tem conhecimento absurdo, André, assim, é um cara que, sabe quando você tem dúvida de alguma coisa,
qualquer coisa de história, qualquer coisa de... Ele consegue te passar isso com uma tranquilidade, com conhecimento, com uma sabedoria. E eu falo, isso não tem preço. Né? Eu tive isso desde criança. Ele era estivador e a Dona Natividade... Professora e coordenadora, né? Ela foi coordenadora no Bopeva. Ela colocou a molecadinha pra sambar lá. Então, na cidade aqui, tem algumas... o pessoal reverencia muito, hoje ainda mais agora, tem essa questão da potencialização da influência por conta do digital. Mas esses influencers que hoje estão no digital, nós temos as pessoas que influenciaram outras na parte física, ali no dia a dia. É sua mãe lá na Tupi, a professora Denise aqui na Guilhermine, no TUD, as irmãs Piscirilo, a dona Inácia lá no TUD de Baixo fazendo um trabalho fantástico, Arthur, professor Arthur, professora Leontina, Ruth, enfim, eu não quero... Então tem essas pessoas que ninguém acaba valorando, mas eu penso que eles são a base dessa sociedade hoje aqui de Praia Grande. Inclusive, você falou que criou ali na Tupi. Vida inteira. Na Tupi, a Tupi ela tinha um problema com as influências das fronteiras dos bairros que cercavam ela, porque para a pessoa chegar hoje, para ser um pai, filho da Dona Natividade, um advogado, grande advogado na parte empresarial e hoje diretor de banco, não ter sido se deixado levar pelo assédio, não ter sido contaminado, né? Eu não digo nem contaminado, Gil, porque a gente é fruto do meio, porque eu, por exemplo, ali na Tupi, você sabe que eu tenho vários parentes ali, primos ali, e a gente ia para os bailes, ali você tinha a favelinha ali do Poti. Sim, exatamente. Daí o pessoal que não era da favelinha, que era mais ali do meio da Tupi, do lado da praia, tinha aquele grupo que era terrível, a molecada do Andarilhos, que dava porrada em todo mundo. Da Vilinha. Na Vilinha tinha ali o Papers, que tinha mais uns outros dois, sim, o Tuca e tal, mas a maioria tinha muita gente do lado da praia. Sim. E você conseguir passar por essas fases, você tá ali no núcleo do negócio, no núcleo, porque você... Eu morava na Cataguases ali, né, cara? Sim. A vida inteira crescendo no núcleo mesmo. Se você empinasse o pipa na Cataguases, ele ia cair lá no Campo da Alvorada, lá perto dos tubos que tinha ali. Ia pra lá, é isso aí mesmo. Lembra que tinha que buscar lá. Tinha os tubos. E pra buscar lá não era qualquer um. Sim, então tinha que atravessar. Você tinha que atravessar o canal, atravessar a pista que era perigosíssima. Exatamente isso. Aquela época não tinha essa estrutura que tem hoje, e chegar nessa condição, Gil, bacana. Mas eu queria entender como que você... por onde você foi impactado para ter esse tino comercial? Por qual razão? Eu vou até me adiantar. Porque não foi um acaso. A Vivi é da mesma maneira. Que foi que esse bichinho que picou para vocês terem esse tino comercial? É a dificuldade que a gente passou, né? Desde crianças. Não, graças a Deus, minha mãe nunca deixou faltar comida em casa, meu pai também não. Tá. Mas é a dificuldade de você não ter uma viagem para fora, de você não ter uma situação, e naquela época muito mais difícil, né? A comunicação lá não existia, né? Era um mundo todo, a gente vivemos um mundo diferente, né? A comunicação era na linha, né? Colocava uma linha uma lá de um lado, outra do outro. Não tinha, era tudo subjetivo, a gente pensava que a pessoa estava pensando, mas era isso, André, foi isso, eu fui criado com essa ideia de valor, de a gente poder alcançar tudo aquilo que assim, meu pai sempre falou, o céu é o limite. Filho, nada vai te impedir, basta você querer. Então assim, a tua felicidade, ela pode estar resumida numa vida simples. Pode estar resumida numa situação de conforto, pode estar resumida numa situação de você empreender. E desde criança eu tive isso, André, de querer empreender, de querer me destacar, de ser o líder nas brincadeiras de rua, de ser o capitão do time, de quando eu era o meia lá, eu tinha que dominar a situação do jogo, de poder armar a jogada, né, de estar no controle. Eu sempre tive isso, André, e minha irmã pegou isso de mim. Meu irmão mais velho, né, minha irmã... Então ela absorveu de você? A Vivian veio como reflexo, ainda mais depois do acidente, a gente ficou muito próximo, né, quando eu quase morri... ela fez uma promessa que nunca mais ia brigar comigo e eu vice-versa. Então assim, a gente se uniu muito depois do meu acidente, em 96. Então foi antes do acidente e pós-acidente, minha vida, né? Literalmente 96, 9 de janeiro de 96 foi o dia que eu caí.
No dia 11 de janeiro. Então você comemora aniversário 2 vezes no ano? Cara, assim, esse dia eu não esqueço nunca mais, cara. 11 de janeiro. Não, dia 9. 9 de janeiro. 9 de janeiro. Dia 11 eu ia fazer uma Então eu vou colocar aqui na minha agenda. 9 de janeiro. 9 sempre. De janeiro, sempre cobrar o bolo, o champanhe. Boa, Andrezinho. E no dia 22 de abril. 22 de abril. 22 de abril vamos comemorar lá com o pessoal da Litoral Festival lá, ó. Bora! Lá em Barretos, do meu amigo Fred, que tá vendo o podcast. O Fred é boleiro também, metido é boleiro. Não, o Fred é metido é boleiro. Metido é boleiro. Eu brinquei de bola com ele em São Vicente lá, metido é boleiro. O Fred é metido é boleiro. Não, ele quer Fred, um beijo pra você. Um beijo pra Marcelo, um beijo pra família toda aí, pro filhote. Você sabe, cara, comigo não sabe disso, né, cara? Não dá. Já fica claro que isso que ele fica jogando lá com as perninhas de pau. Exatamente, pra ter destaque. Ele faz isso, ele é cheio disso. Eu fui jogar lá, dei umas 2, 3 nos que tinha que dar. Eles viram como que o futebol funciona. Boa, né? Que legal. Mas Gil, vem cá, então daí... E aí, o que aconteceu, André? Quando eu fui pro banco, eu comecei a trabalhar com empresas. Tá. E André, eu vi que o que movimenta o mundo é o comércio, é a indústria, é o empresário. É o que emprega, é o que dá sustento para um monte de família que está em volta. E eu vi aquilo dali como realmente um destaque para mim, como um alvo a ser alcançado. Eu falei, poxa, tem empresa em tudo que é segmento. Trabalhei no Bradesco, que foi a maior escola de vida, num crescimento que foi de 2000 a 2005. Tá. Um período que o Brasil estava com uma fase excelente, em plena expansão, a moeda real dando certo, a gente estava muito consolidado. Situação Brasil, risco fora, sabe? Sim, um empresário querendo investir aqui dentro, e eu trabalhei em São Vicente. Tá. Ali naquela selva ali, cara, bem no centro, na agência 537. Mas é o Brás da região, né? Cara, você não sabe o que era ali, cara. Ali era tipo 800 pessoas na agência documentadas, a agência lotada em corrida, no papel, uma coisa de louco. No botãozinho lá, que tinha o tiozinho tinha um botãozinho lá para apertar que contava na agência. Então eu vi assim, o segmento da padaria, o cara empregando, acordando 5 horas da manhã, como é que funcionava, todo o sistema, toda a logística, assim, o ponto às 7 horas da manhã lá, cara, os caras entrou às 3, cara, sabe, para poder começar a fazer ali, preparar e fazer acontecer, e o dono tá acordado, tá fazendo acontecer, e o fechamento do dia, muito mercado, trabalhei muito na situação de mercado em São Vicente, ali, então assim, e eu vi tudo aquilo, eu falei, poxa, talvez não seja o segmento que eu queira, né? Talvez não seja, lógico, não a padaria, não o mercado, mas o segmento do empreendedorismo, de poder fazer algo, e eu vi o banco como um grande alicerce de tudo isso. Então, aquele negócio, eu sempre pensei, eu tenho que estar por trás disso, para poder ajudar as pessoas no sentido de que explorar os seus sonhos ser possível. Então, essa é a minha ideia hoje. O sonho está começando a se concretizar depois de muito tempo, né? Sim, já é uma realidade. Então já é uma realidade. Não. Nós vamos falar daqui a pouco da concretização. Enfim. Quem está de dentro não olha e não valora. É que sempre quer mais. Um pai que quer sempre mais para o seu filho. Daqui a pouco nós vamos falar desse filho de vocês. E André, isso é lógico, é um filho, né? Sim. Mas eu sou muito realizado também na advocacia, né? Porque eu falei assim, e veio isso. A advocacia veio no lance de você fazer justiça, de você ajudar, de você ter o controle da situação. Lógico, o advogado não tem o controle de nada, né? Você sabe? Mas pensa que tem, né? Mas é aquela história, é aquela situação que quem julga é o juiz, né? Quem julga é o julgador lá, mas o advogado consegue, se ele tiver responsabilidade na sua profissão, direcionar para o caminho certo, dizer para o seu cliente se você tem razão nisso, ou dar o caminho alternativo para ele. E eu via que muitas vezes existia um pecado do advogado nesse sentido, com o próprio empresário, de ter um norte e o cara ser muito travado ali. Você teve vivência da minha profissão, né? Graças a Deus, na Praia Grande eu sou bem consolidado na advocacia, na região toda na Praia Grande, né? Todo mundo, Santos, enfim, eu não querendo falar de mim, mas na advocacia... Se você não falar de você, quem vai falar? Será que o concorrente vai falar? Mas você sabe que eu não gosto, né? Você sabe que eu não apareço. Dificilmente você não vê eu postando, você não vai fazer nada. Porque eu sempre entendi que a advocacia tem que ser silenciosa. Eu tenho que apresentar resultado. Eu sempre coloquei isso. Você viu isso e funciona assim para mim. O advogado, ainda que tenha a função de meio, ele tem que dar o destino do resultado.
ainda que aquele resultado não seja satisfatório, o cliente tem que entender que foi o melhor. Sim. Entendeu? Sendo isso, o cliente entendendo isso, Ou você trabalha mitigando a insatisfação, né? Exatamente isso. Buscando o meio. O meio. Talvez até, em alguns casos, você deixa de entrar no mérito para buscar o que a pessoa pensa que tem de direito para poder sopesar os riscos, né? Exatamente, André. Você fala tudo, cara. E é difícil fazer isso, o advogado ter esse discernimento de conseguir separar. É que você trabalha com o sentimento da parte, porque para o advogado... o advogado é psicólogo, eu sempre falo que, eu sempre encarei a advocacia, e eu aprendi isso, tá, André? O advogado ele não tem noção da responsabilidade que ele tem quando está atendendo um cliente. Desde o pequeno divórcio, da pequena ação trabalhista que ele pega no começo da carreira, quando você começa, você cai nesse meio, né, nesse nicho de mercado que é você trabalhar para a família, trabalhar para o amigo, né, para poder pegar todo esse creditamento de conhecimento. Mas ele não tem noção da responsabilidade que ele tem no atendimento do cliente. Eu falo isso, o advogado é um médico social. Ele dá receita para o paciente, ele fala o que tem que tomar, ele absorve o problema, ele sabe qual que é a doença. E se o advogado ele souber que ele é um médico social, ele vai atuar com muito mais responsabilidade. Com muito mais pé no chão na hora de ir para uma audiência, na hora de pedir algo numa petição. Porque é o que a gente não tem. Muitas vezes a gente vê um público de atingir na advocacia de pedir aquelas coisas surreais, aquelas coisas que sabe inventar coisa, ou o cliente que tem na advocacia achando do poderio econômico que tem, possa não fazer algo que deveria ter feito. Que também tem esse lado. Né? Tem um outro lado da moeda também. Então você tem muitos clientes que falam, poxa, você está a meu favor ou contra mim? Né? Tem cliente que fala assim, eu estou te mostrando o caminho. Eu estou te dando, na verdade, a receita. Se você vai usar essa receita para o lado certo, vai tomar a medicação certa, ou você vai tomar só uma aspirina, aí eu não posso fazer nada. O meu rompimento é ali. É porque você, como trabalha na advocacia empresarial, para evitar problemas do seu cliente e evitar mais demandas para você administrar, você tenta corrigir, fazer ele preventivo. Daí ele pensa que você está entrando no dia a dia dele, exatamente como que ele faz as coisas que no seu modo de ver, aqueles problemas que ele está tendo é reflexo dessas má conduta. Você tenta colocar umas boas práticas que ele acaba levando aquilo pro pessoal. Se sentindo invadido. Entendeu? Sempre foi assim. Quem disse que isso está errado? Nunca me deu problema. A história é essa. Nunca tive isso. E a gente prevê um pouco mais para frente. E quando vem um problema mais para frente, que ele não tomou o remédio, ele fala, caramba, doutor, aconteceu. Bem que você falou. E a gente fala, é mais ou menos isso. Juliano, você falou há uns 5 minutos anterior que quando você trabalha na instituição financeira, você entendeu que comerciante, enfim, todo mundo que está envolvido ali, industrial, empresário, eles que movem toda essa questão, a máquina toda movida por ele. Então, só que é difícil o pessoal entender isso, André. É difícil entender isso, cara, que aí a gente vai entrar um pouco na política. Por favor. Entendeu? A gente vai entrar na situação política de confundir a máquina estatal como alicerce de economia. Essa visão que a gente não pode ter. Essa visão já é rompida, que com todo o maior respeito que eu tenho, é a visão da esquerda, de ter a máquina estatal como fonte de economia. No controle da situação para dar o princípio da igualdade que não funciona. Não, eu acho que a meritocracia... a meritocracia ela só funciona porque existe capitalismo. Sim, entendeu? Então, é o que eu vivi. Ele vivi isso na pele, no banco. Mas falando de política, o tom nosso aqui, do nosso podcast, ele é tratar pessoas que têm história de causa, de case. Sim. E você hoje tem uma história de case, que nós ainda vamos chegar na parte do case. Mas eu queria falar de política internacional. Essa questão que você falou da importância do empresário, as potências e as pessoas que gerem o mundo, em especial o pessoal, quando acaba a Segunda Guerra Mundial
foi feito aqueles tratados, 5 países ali se titularam como os guardiões do mundo, né? Que são os 5 que são os permanentes lá na ONU. Na OTAN. Na ONU. Mas o tratado forte foi a população do militarismo, foi a OTAN. Mas daí depois teve outros, mais 2, 3 tratados. Mas em especial o pessoal que mantém cadeira permanente na ONU, que eu acho que é Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, França e um outro país que eu não me lembro o caso. Eles tentaram conduzir, tanto é que essa questão deles até vai ser revista, acho que agora em outubro desse ano deve ter reunião, quando em 2008, aquele problema econômico global, aquela crise mundial, e eles foram obrigados, para poder se manter, se aliar à base do G20, que foi aumentado, eles tiveram aí... Houve a necessidade de reconhecer o potencial dos países emergentes. Dos países emergentes, do qual o Brasil faz parte. As grandes commodities, né, André? Infelizmente é isso. Você tem as reservas. Então, onde que eu quero chegar? Então, quem está na cabeça pensando na parte estratégica, esses países, não sei, eu não vou entrar no mérito de questão de covardia, questão de negligência ou questão de conveniência, estão deixando nesse momento essa... Eu nem falo em guerra, porque guerra para mim é quando algo meio que proporcional. Sim. Eu falo em massacre. Injusto. Concordo. E com o país desproporcional. E com o país, no meu sentimento, é injusto o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, com as pessoas erradas. Eu penso que a Rússia, se tivesse bater, o inimigo dela não é a Ucrânia, mas tudo bem. Eu não quero... André, concordo contigo. Mas a atitude da Rússia está errada. Mas se você for um pouquinho mais a fundo, ela não está totalmente errada no conceito. Sim, no conceito porque não. Porque o pessoal esquece disso. O pessoal hoje massacra a situação da Rússia pela atitude. Sim. Mas o conceito, eles esqueceram que tudo isso aconteceu pela insistência da OTAN em querer colocar a Ucrânia como membro. Poxa, a OTAN é um tratado internacional militar. A gente sabe que essa situação, por um lado adverso, que faz fronteira com um país, é um ponto estratégico, tem mar ali, de divisão, de você colocar uma base militar, nada, não ia ser aceito, em hipótese alguma isso. E essa cutucada não foi de agora, vem de anos isso. E vem se enfeitizando cada vez mais. Uma hora estoura isso. Aí que eu falo, o conceito não está errado. Eu acho que a atitude foi desproporcional, foi injusta, é massacre, como você falou, não, o avanço disso teria que ter sido parado. Eu acho que não precisava ter avançado tanto. Já mostrou o poderio no sentido, tipo, olha, a situação vamos... Chega. Não se mete, é o que eu vou fazer. Exatamente. Não vai para o ponto de tratado de militar que está tudo certo. Que o lado comercial vai continuar rodando. O problema foi esse. Então, mas é onde eu ia chegar. Questão comercial. Como a Rússia tem um poderio bélico monstruoso, e eu penso que ela é a maior em armas nucleares, biológica, a arma é biológica. Esse é o pior. Hoje não é mais a nuclear, é biológica. Os Estados Unidos, como sempre se titulou e sempre se posicionou como a polícia do mundo, não teve a coragem, a prudência e a responsabilidade de poder... Porque eles que estavam insistindo nessa investida de colocar a Ucrânia na OTAN. O que eles fizeram? Fizeram lá reuniões de conselhos para fazer com que os empresários, os grandes oligarcas, sentissem na pele o que o país deles estão fazendo junto à Ucrânia. Boicotando a economia e tal. Isso aí. Tem meios, né? Tem meios. Só que esquece o americano que esses oligarcas, eles não, na sua maioria, não são independentes. Concordo. Os oligarcas lá é muito parecido com alguns oligarcas que existem aqui no Brasil. A Lava Jato deixou isso muito claro, e aconteceu outras coisas aqui na região do estado de São Paulo, que algumas empresas só existem por conta de algum agente do Estado. É isso aí. Que tem interesse do agente do Estado que aquela empresa faça um determinado serviço. Perfeitíssimo. Então o oligarca não tem como absorver o recado
que o americano está mandando? Ou que... O americano fugiu da responsabilidade. Sim. Essa é a verdade. Tudo que você está falando resume-se da criação desse conceito de guerra, partiu deles. Sim, tá? Sim. Porque talvez para o americano é conveniente, né? Lógico que sim. A Rússia enfraquecida, porque a Rússia e a China estavam tomando um papel... ponto de destaque. Ponto de destaque gigante. O mundo depende da China, não em insumos que vai para a terra, mas nos insumos básicos. Tudo hoje que... Criação de produto final, quando o insumo chegar lá, tudo vem da China, né? Vem da China porque todo o pessoal que fica só na questão do que você faz hoje no banco, pensando no estratégico e colocando alguém para... Eu vou colocar para escravizar, coloco lá o pessoal que é exatamente isso, que é aí que eu vejo como é que o mundo é ingrato. E aí eu incluo o Brasil, incluo o mundial inteiro. O mundial da escrava. Exatamente, porque o produto sai mais barato lá, porque lá, infelizmente, eles trabalham para comer. E quem alimenta isso somos nós, que continuamos fazendo a commodities de mandar as coisas para lá, para ser produzido nessa condição e ter o retorno. E que enriquece não é a mão de obra escrava lá, são os grandes empresários que estão dominando o mundo. Eles passaram a dominar. O chinês ele criou uma estratégia que eles vão dominar o mundo economicamente. No sistema de pandemia, eles chegaram a comprar 23% da Azul, da companhia brasileira aérea. Então, assim, o pessoal não tem noção do poder econômico que eles têm hoje. Vai para a parte de cinema. A parte de cinema lá, a China tem participação hoje nas maiores produtoras, Columbia Pictures, Sony, Netflix, eles têm participação direta. Então, assim, o pessoal não passou a entender aonde eles vão chegar, usando a mão de obra escrava. Então, assim, nós somos culpados de tudo isso, dessa engrenagem ruim, sim, entendeu? Sim. Era mais fácil o quê? Fazer como... Hoje os Estados Unidos se rompeu nisso, que ele manda tudo para lá também. Né? Pode falar o que for, ele acaba mandando. Mas nós tínhamos que ter um mínimo de ajudar um industrial. Mas eu penso que o americano, a cultura, pensar na inovação e a produção em larga escala faz no quintal dos outros. Eu estou te falando. Assim, mas eles ainda têm um protecionismo da parte industrial. Sim. Eles ainda conseguem, que a gente não tem. A gente não tem isso. A gente não dá valor para o industrial no Brasil. Que é onde nasce tudo de tudo. A gente quer a cabeça pensante da criação, que vai poder fazer acontecer o produto, para poder chegar para o empreendedor, para chegar para o comerciante. A gente não tem isso. Essa engrenagem nossa falta. A gente sempre importa. A gente sempre está importando. E a gente exporta só commodities, só importamos o produto sem estar com preço agregado, que é a pior parte. Entendeu? Que eu falo que falta no Brasil. Que às vezes nós mandamos, às vezes nem importamos. Às vezes vendemos e a coisa nem sai daqui. Vai daqui para um outro lugar que essa empresa de fora vai melhorar e já devolve para cá. E já devolve. É absurdo. Ainda mais por conta de alguns acordos que foram feitos no passado entre Brasil e China. Às vezes o insumo está aqui, ele não sai, ele só é beneficiado e vendido novamente para nós com alto valor agregado. É isso aí. Falta isso. A engrenagem falta essa. De a gente entender isso, entendeu? Você não acha, ainda falando da guerra, não que nós... Mas como pode falar com pessoas inteligentes, porque a guerra é tudo de interesse econômico. 100%. A guerra, você não acha que... vou pensar aqui uma teoria da conspiração. Que não é conveniente para o americano manter a questão da guerra, porque ele vende para os demais países armamento bélico, e os demais países vai ter que doar ali para a Ucrânia. Ele, de certa forma, com a guerra e com essa falta de posicionamento da China, de estar se abstendo, e a maneira inteligente de enfraquecer a China também, de uma vez enfraquece a China e a Rússia? Acho que sim. Acho que você falou, de uma forma geral, o que eu penso. Infelizmente, André, por incrível que pareça, os Estados Unidos, na participação dele nisso, o crescimento macroeconômico dos Estados Unidos, ele só veio com as grandes crises. Isso é historicamente assim que acontece. Tá? Então, assim, existem dois tipos de indústrias que movimentam um país na alavancagem do crescimento macroeconômico. Poder bélico e farmacêutico. Então, assim, ou a gente tem a doença, ou a gente tem a guerra. Por incrível que pareça, as duas coisas aconteceram. Só que a doença americana não tinha o controle. Mas não aconteceu. Tinha informações. Sim. Mas aconteceu. Mas, historicamente, para quem
sabe disso, ou para quem vive isso, para quem tem uma leitura disso, e consegue interpretar o que está acontecendo agora, na nossa história atual, porque a gente está fazendo história. Mais para frente, isso vai ser revelado, vai ser interpretado do que a gente está vivendo. Né? O que aconteceu em 1945, com o fim da guerra, né? E o criamento depois da Guerra Fria que aconteceu. É o poder ibérico, o poder da criação da doença. A indústria farmacêutica cresceu absurdamente no período da guerra. Quando foi criado a penicilina? Foi criada no período da guerra. Então, assim, se você for pensar bem, em todo o conceito, é gerado nas grandes crises, nas grandes catástrofes da humanidade. Sim. E nós estamos vendo isso. Quem paga é a gente. Infelizmente, a história está sendo feita com a nossa tragédia, né? Nós que somos ocidentais, eu admiro muito, não vivi, nunca fui nos Estados Unidos, tenho vontade de ir, mas a gente admira por conta do capital intelectual que eles têm. Eles estão no negócio o tempo todo e se puder não colocar a mão na massa, para eles ótimo. Mas essa guerra ainda que intriga, que nós somos ocidentais e a gente entende que no nosso sentimento não está correto o posicionamento deles. Porque quando teve outras guerras, outros problemas com outros países, percebe-se o deslocamento das tropas americanas para ir fazer o papel de polícia do mundo. E agora, por que você não vai fazer o papel de polícia do mundo? Porque você tem a Rússia do outro lado? Então, você concorda comigo que você coloca em xeque esse comportamento que talvez os Estados Unidos possa perder o papel importante deles na ONU? André, aí eu vou entrar em outro cenário. Vou falar que eu sou do contra. Mas hoje, por incrível que pareça, quem faz a administração executiva do país é um grupo esquerdista. Não vou dizer que o cenário seria outro, mas isso não aconteceu com o Trump em nenhum momento. O Donald Trump muitas vezes interferiu e falou: se acontecer da Coreia do Norte invadir tal cenário, eu vou apertar o botão. E ele apertou a mão do coreano lá, do imperador. Eles nunca fizeram nada. Essa reação que acontece, André, eu vou te falar, lógico, eu estou falando de administração, não querendo jogar peso, a culpa é da esquerda, aqui longe disso, mas tinha que ter atitude dos Estados Unidos. Eles tinham que ter mostrado agora, como polícia do mundo, a reação no sentido: não pode continuar. Colocava a 7ª Frota Americana no mar lá, fazia acontecer um negócio, dizendo: olha, poder liberar aqui. E pedia a união da OTAN. Já que eles estavam querendo tanto proteger a Ucrânia nisso daí, vamos proteger para parar com isso aqui. Não vamos deixar acontecer. Isso não aconteceu. Está deixando ter um massacre lá, entendeu? Vou te fazer uma outra pergunta indecorosa, já que você colocou. Eu não quero falar de esquerda e direita porque eu tenho medo. Não, porque na verdade hoje o mundo vai polarizar novamente. Vai. Acabando, eu tomara a Deus que acabe logo esse problema lá, esse conflito, porque vai vir ou está para os Estados Unidos ou está para a Rússia. Isso aí. E eu entendo que o mundo vai rachar novamente. Essa globalização, essa fusão que foi feita, que foi aí, mais uma vez ratificada em 2008 por conta da crise econômica de 2008, que eles viram a necessidade de incorporar outros países, questão da commodities. Eu percebo que toda vez que não há interferência, é porque aquele país não tem riqueza para me dar. Isso aí. Porque interferiram lá na guerra do Quart. Que o Quart não tinha, mas ele tinha o petróleo. A Ucrânia, uma das maiores produtoras de milho que tem na Europa, está na Ucrânia. Eles têm 2 produtos que eles fazem do lá. Trigo, né? Do trigo. Absurdamente. Então, assim, e não é só isso, né? Eles têm um minério lá que a Europa toda não tem. Sim. Entendeu? De forma geral, eles têm. Então, assim, é isso que está falando. Daí eu fico incomodado. Mas o meu maior receio é dessa polarização, porque o problema não é a polarização, o problema hoje é o meio. Se você polariza Ocidente, Oriente, do lado que você tem Estados Unidos e as outras forças, do outro você tem China, Coreia do Norte e Rússia, é algo muito temente. Porque a pergunta é como vai se comportar o pessoal da colônia no meio? Porque você não pode desconsiderar ainda hoje o pessoal de Iraque, Irã, da Síria, de todos... Você sabe qual que é o grande problema?
de tudo isso, que eu vejo em um aspecto geral, que a visão 1937 a 45, ou 1912 a 16, que foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial, para hoje, é a mudança do tipo de arma. Hoje você não briga com pólvora. Sim. Você briga com situação nuclear, briga com situação de ogiva biológica, produto arma química. Então assim, levar para a extinção de uma humanidade ou beirar o caos nesse sentido, hoje numa guerra nesse sentido, é muito próximo. Hoje você tomar uma atitude dessa, de ir os ministérios teleguiados que atravessam oceanos hoje, uma situação tecnológica muito avançada, que gera a instabilidade da humanidade. Tá, mas o pessoal, assim, é muito mais além do que a gente possa imaginar. Mas Gil, deixa eu falar uma coisa, você jogou xadrez. Não sei se você jogava truco. Muito. Tudo os dois. Na vida tem muito blefe. Quem te garante que existia essa arma biológica? Porque no Iraque... Elas existem, André. O americano levou o Conselho de Segurança da ONU. Tá certo que a agressão que o iraquiano fez junto ao Kuwait foi injusta. Merecia, sim, uma represária, mas não foi tempestiva, foi intempestiva e com argumento que tinha armas biológicas e não encontraram nada. Mas precisava movimentar o mundo naquela época. O lance daqui a gente começou a comentar. A parte macroeconômica precisava ser movida. Os Estados Unidos estava passando por uma crise. Era necessário colocar poder ibérico para poder fomentar dinheiro no mercado. O Bush, o presidente da época, queria estar no burburinho. Porque às vezes a pessoa sobe, né? Porque você vai estar todo dia na mídia. Enfim, essas subjetividades sempre vão existir, mas eu quis entrar porque a gente tem que trazer aqui para a nossa realidade. Porque essas guerras, tudo é questão de conflito, busca de espaço. Infelizmente. Espaço não físico, territorial, mas espaço comercial de você poder ter alguém numa cadeia, num organograma, que abaixo venha trabalhar para você André, em escala. Tudo se resume em poder. O mal do ser humano, num aspecto geral, é querer ter o domínio do poder. É o nosso cenário de natureza humana isso, tá? Isso daí a gente tem isso na situação de dominar em casa, de dominar uma partida de xadrez, de dominar uma partida de truco, de dominar... É da natureza humana. Só que, infelizmente, transcender isso por uma situação macro, piora. Que é o que acontece. As pessoas se odeiam do poder e mal se conhecem. Mas porque... Você entende? Porque as pessoas que estão colocando as outras para brigar ficam lá se apertando a mão nas salas lindas, maravilosas, e por trás botando os peão para brigar. Exatamente isso. É muito triste isso. Eu não vou conseguir entender mais isso. Né? Que tal inverter o jogo de xadrez e colocar a rainha e o rei na frente dos peões? Não acontece mais guerra. Entendeu? Acaba a guerra. Eu vejo isso muito aqui também na nossa região. Tem. Todas as cidades, na questão política e tal. Absurdamente. As pessoas vão fazer conchavos em escritórios e tal, e embaixo colocam suas bases para ficar se degladiando. Né? É exatamente isso. E acontece, André, literalmente. A briga econômica de verba entre nossas cidades do litoral. Não tem união de crescimento organizado. Sabe? A gente não tem isso aqui, pode falar o que for, não tem. É difícil a gente ter uma gestão... Não pensa de maneira colegiada, né? Não tem. Pensa só no seu eu. E pronto, e que se dane. Eu e meu umbigo, né, gente? É isso aí. É muito complicado. Você sabe que eu nunca amei estudar, mas geografia, história, matemática é algo que me... fascina, né? Fascina. Eu fico... Eu também, gosto muito. Sempre fui bem na... Professor do Colégio Universo, um beijo para todos os meus professores lá. Professor de História, professor Marcos maravilhoso, professor de Português, professora Célia, amo a senhora. Minha filha colocou uma... Professora Beth de Geografia, não posso esquecer. Ela colocou uma situação para mim, não, pai, que eu amo os Estados Unidos. Eu falei, filha, deixa eu falar uma coisa para você. Em outrora, o Texas queria ser um estado independente, se libertar do México. Sim. E os americanos fizeram a intervenção lá, supostamente para ajudar o Texas. E eles não ajudaram o Texas a sair e sair do problema. Não, eles incorporaram o Texas ao Estados Unidos. E pior, não só a região Texas. Toda a região ali, do Novo México, Califórnia, tal, do Novo México. Eu falei, filha, tudo na vida é dinheiro. Se você pegar esse pedaço do México que os americanos
incorporar a área deles, se fosse um país, seria a 5ª maior economia do mundo. É isso aí, facilmente. Ferry, você não quer ir lá estudar no Vale do Silício, você toda hora fala? Está lá. Hollywood está lá. É isso aí. A parte da riqueza hoje, as grandes... De acesso à riqueza está lá. A inovação do mundo está lá. Não está a produção, mas a inovação, as cabeças pensantes, as startups do mundo, estão todas... infelizmente, tudo na vida... Isso acontece, filha, muito quando há falecimentos em famílias de pessoas muito ricas, encosta pessoas supostamente para ajudar, mas na verdade está com outros tipos de interesse. Mas, Gil, eu acho que estendemos demais. Nada, aqui bate papo, aqui é muito legal, cara. Aqui é para falar da pessoa e não dessas outras histórias, mas como você é um camarada inteligente... Não tem jeito, a gente gosta de coisa. A gente conversa isso muito, né? É gostoso isso. Mesmo sabendo que você joga futebol, a gente nunca bateu papo de futebol. Verdade. A gente sempre bateu papo de economia, negócios, juridiquês. Verdade mesmo. E eu ali com a minha esponja absorvendo, porque o mundo, isso é muito bom. O mundo não é só futebol. Então eu penso que a gente tem que absorver essas coisas que estão acontecendo no mundo e trazer para dentro da nossa realidade, né? Quando eu vejo também esses oponentes de situações aqui de prefeitos, de administrações na região, eu falo, mas será que esse é o remédio? Tá, fulano não é legal, mas será que isso aqui é o remédio? Ou será que isso aqui não é um falso opositor? Que é o pior, né? É o pior. Mas o que fulano fez? Já teve um carrinho de praia? Já teve um táxi? Vamos falar aqui do empreendedor. O Juliano, como eu falei para vocês. Tive táxi, verdade. Filho da dona Natividade, já falamos. Falou do Juliano ali jogando futebol. Tive na House também já. Juliano Karateca. Agora a gente quer... Juliano, essa veia sua empreendedora, vossa do seu irmão. Teve na House, teve táxi. Conta pra nós aí. Cara, eu volto a falar, sempre passei dificuldade nesse sentido, né? O banco me deu um alicerce legal, mas em virtude do cenário, minha mãe tem esclerose múltipla, uma doença super grave, demanda um cuidado diferente. E lá atrás, naquele começo, foi difícil as coberturas com remédio de alto custo. E eu tinha toda a faculdade para poder fazer, enfim, uma vida para poder ter, então meu dinheiro é sempre apertado, né? Então, dificuldade a gente passou no sentido realmente de não poder desfrutar ou só trabalhar. Tá. Então, realmente trabalhei muito e eu falei, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Né? Mas a gente aprende isso com o tempo. Mas a gente não sabia disso. Os americanos não se ensinam isso. Exatamente. Mas a gente não consegue, na nossa vivência, ter isso. Só com o tempo mesmo, né? Sim. E eu falei, eu preciso trabalhar muito para poder fazer a coisa acontecer. E o dinheiro do banco não dava, né? Eu preciso otimizar meu tempo, né? Fazer com que as coisas ocorram, né, cara? E aí eu tive... A família da minha mãe sempre foi de taxista, em São Vicente, né? Sempre. Meu avô foi taxista, meus tios são taxistas lá, irmão da minha mãe. Foram criados nesse meio. Minha mãe começou com um táxi mais antigo e eu vi a oportunidade de ter um táxi. De poder administrar isso lá com a família, né? De um aspecto geral. Minha mãe me ajudando, meu pai me ajudando. E sempre gostei de carro, né? Sempre uma coisa legal da minha vida, automobilismo, um lance de manutenção do carro, de poder quebrar ou não quebrar. Estava presente nessas partes, né? Dessa parte acontecer, e o táxi foi uma fonte de renda minha por um bom tempo, cara. Agregou muito pra mim. Tive vivência com motorista, né? Com a pessoa motorista, com pares, né? Porque eram 2 períodos, né? Então, espetacular, cara. Foi uma vivência boa na minha vida. Aprendeu muita coisa? Muito, cara. Muito legal, cara. E no Lan House? Então, a Lan House, cara. Então, o que tinha então? Porque eu tinha o táxi, né? Eu já estava advogando. Porque eu trabalhava no banco e advogava, né? Uma coisa de louco, junto com um amigo meu de infância, que também é advogado, inclusive hoje ele é vereador em São Vicente, doutor Eduardo. O doutor Eduardo. Meu parceiro, candidato a deputado estadual. E a gente tinha parceria na advocacia, desde aquela época lá. Tinha algumas coisas com o Claudio Sim também aqui, mas enfim, eu tinha um foco, porque era São Vicente, né? Lá em 2005. Tinha acabado de me formar. E eu não podia, por causa do banco, né? No tempo do banco, eu era bancário, né? Então, mas eu sempre atendia, na medida do possível, fora do horário do banco, sem interferir no conflito de interesse, exercer a advocacia. E passar para os pares, para os amigos, fazer a coisa acontecer,
naquela loucura de trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, né? Todo mundo fala, meu, você é louco, cara. Eu falei, o caminho é esse. Eu não vejo outro meio. Meu pai e minha mãe sempre falou, faça tudo, só não roube. Né? Só não faça a coisa ilícita, a coisa ilegal. O resto você pode fazer. Então eu só vi o trabalho, não tinha outra saída, né? Eu não tinha tempo de pensar. E na época, já com táxi, rodando essa parte da advocacia, minha irmã começou a namorar, né? Casou em 2008. Mas ela começou a namorar com o menino em 2005, que é o Thiago, meu cunhado maravilhoso. Sim. Menino de direito e tal, conhece muito de informática, de computador, e na época ele trabalhava na Cozipa. Eu não sei se ele ficou desempregado, se ele saiu da Cozipa, enfim, teve alguma situação dessa. E houve a oportunidade de comprar uma lan house, de falar, minha irmã falou, meu, você não quer? Eu falei, vambora. E ele ia tocar junto na lan house, ele conhece muito de computador, né, eu não conheço nada, mas eu ficava lá atendendo e tudo, né, quando dava problema eu ligava pra ele, quando dava pane, fazia os corujão, de virar a noite no tal do CS lá, na Counter-Strike lá, com a molecadinha, era em Santos, a lan house. E foi uma vivência boa também, porque aí eu conheci um outro lado também do empreendedorismo, né, o lado da informática, do mundo, lá em 2008, né, 2009, do mundo da tecnologia, né, enfim, na lan house naquela época era uma coisa, estava em evidência, né, hoje não tem mais, né, como antigamente, mas antigamente era um centro de jogos que tinham. Né? Hoje, graças a Deus, fragmentou, né? Muito, hoje em dia tem tudo em casa, né, hoje em dia ninguém vai mais pra lan house pra jogar. Eles jogam juntos nos celulares, minha filha. Celular, mudou muito. Você quer ver uma coisa, Gil? E lá em 2008 não, eles se juntavam no mesmo local e tudo, era coisa de louco. Pra você ver que melhorou as conexões. A minha filha no domingo agora, a filha da minha comadre de casamento, foi padrinho dela, foi minha madrinha, foi morar fora, foi morar nos Estados Unidos. E, não, você vai ficar com o celular. Não vou ter problema não, você não vai ter celular, não. Eu peguei a ideia dela no Roblox, e a gente fica se falando e a gente vai marcar, a gente vai assim abrir mesmo. as... Eu falei, nossa, loucura. Eles estão... É muito evoluído, André. Hoje a tecnologia deixou sem fronteira. Literalmente as crianças de hoje não têm fronteira. Diferente de lá em 2008, que tinha que ir para um local físico para poder ir lá se comunicar. Mas você é de uma outra época e você também não tem fronteira, porque você teve o táxi, estava advogando, na house, no banco, na house. Aí vendi na house e voltei pro táxi de novo. Voltou pro táxi. E aí, recentemente, eu fui num restaurante em Santos. Meu restaurante. Aí chega lá e é dois advogados, o doutor Eduardo. Porque eu cozinho, porque eu gosto de cozinhar. Eu adoro cozinha. Em casa, quando tem a esposa até fala, o feijão com arroz sou eu que faço, mas a coisa chique sempre aparece, né? Então eu sempre gostei de cozinhar frutos do mar, eu me aventuro na cozinha. Tá. E eu tive uma vontade, uma época, depois disso, de ter um bistrozinho, para atender os amigos, uma coisa pequena. Né? Nada grande. Eu vi lá pequeno, em Santos. Então, mas aí o Eduardo falou, não, vamos fazer esse bistrozinho, fazer uma coisa pequena. Quando eu fui ver, cara, era um bar. Gigante, negócio enorme. Eu falei, meu Deus, isso aqui já mostrou nunca, que lá em cima ainda, cara. Eu falei, isso aqui não é, pelo amor de Deus. Enfim, aí foi um novo desafio, um ano. Exatamente um ano esse desafio aí. Também aprendi muito, com a noite, né? Sim. Que é um mundo diferente, é um outro mundo, é uma outra realidade. A vida noturna, então assim, eu trabalhava que nem um louco na advocacia, aí depois eu emendava, saía da advocacia às 7 horas da noite para ficar até as 2, 3 horas da manhã. Loucura. Cara, é muito louco, muito mesmo. E é assim, os amigos colaboradores, sempre falo isso, eu não falo nunca funcionário, né? Porque o cara colabora realmente, ele se doa naquele período ali pra gente, né, cara? É uma doação que ele faz aí do tempo dele de vida em prol da máquina da engrenagem andar. Então, todos os garçons ali, o cozinheiro, o copeiro, enfim, fazer aquela coisa andar, aquela sinergia da noite ali, é um outro mundo, André. Sim. E eu tive essa vivência de ir pra cozinha lá no sabadão com 400 pessoas lá fora, lá arrepiando e ajudando na cozinha lá. Eu, minha esposa no caixa, a gente ficando até 4 horas da manhã. Foi muito legal, cara. Foi uma época também. Aprendeu muita coisa, João? Muita coisa, cara. Mas deixa eu te perguntar. Você é uma pessoa diferente, de repente até desobediente,
Sim. Por isso eu falo pra você, André, quem vai ver isso, enfim, quem for ver, não vai acreditar, cara. Como é que o cara fez tudo isso, né? Por isso eu falo, é uma história isso, cara. Eu faço um filme na minha cabeça de ter tanta coisa assim, fala, como é que você pode? Eu mesmo não acredito às vezes que eu fiz tudo isso, juro mesmo, cara. Eu mesmo duvido das coisas que eu fiz ainda, cara. Eu vi, mas a minha pergunta é, por que vem esse comportamento do Juliano de fazer várias coisas ao mesmo tempo? Primeiro, por conta de querer ficar rico logo. Segundo, por conta de ter consciência que na advocacia, por mais que ela seja a advocacia empresarial, às vezes os retornos não são imediatos. Perfeitíssimo. Também. Existe o problema aqui no país, a gente sabe, não só na advocacia, na corretagem, na contabilidade, as pessoas acabam esquecendo do prestador de serviço. Eles perturbam o prestador de serviço das 6 da manhã, das 5 até meia-noite, se puder. Mas o resultado depois não chega com dinheiro, ou por conta de você estar toda hora querendo provar algo tal, porque eu vejo você tem um problema na piscina, você quer resolver a bomba, o parafuso, você quer entrar em detalhe do que. Eu falo, chega. Verdade, em casa eu tomo conta de tudo, né? Eu que limpo a piscina, enfim, eu faço isso mesmo. Eu não sei, André, o lance de ficar rico não é, tá? Eu nunca almejei ser rico. Tá? Nunca passou na minha cabeça, nenhum momento, tá? Nenhum momento foi assim, eu quero ser rico. Eu nunca tive esse pensamento. Eu sempre acreditei, tipo assim, de ter o dinheiro para me dar conforto, me dar tranquilidade, mas não de ter poder, porque o rico tem poder. Eu sempre falo isso, quem é rico tem poder. Eu não quero ser rico. Mas você tem poder, Gil? Não tenho. Então é aí que tá. As pessoas se enganam, as pessoas pensam que dinheiro dá poder. O poder nós temos, Gil. Porque nós entramos onde entramos, em todos os lugares. Concordo. Cabeça erguida, né? A gente não baixa a cabeça pra ninguém. Aqui, em outros lugares, fora, em Santos, São Paulo, em vários lugares, você sabe do que eu estou falando. A gente entra em qualquer lugar. Sim. A gente tem acesso em todos os lugares. E essas pessoas que têm dinheiro, que pensam que conduz, não entram. Elas não conseguem entrar porque já fizeram mal para muita gente, porque eles apertam o botão e quer decidir a vida das pessoas. Nós vamos cuidar dessas pessoas que são impactadas por essas decisões tomadas às vezes numa salinha de 2 metros aí. André, então, voltando ao que você falou, cuidar das pessoas, cuidar. Então assim, eu sempre tive minha mãe é assim, minha mãe é agasalha, cuida, põe debaixo do braço. Então assim, eu só expandi isso. Então a situação minha é de cuidar de um aspecto geral. Cuida do parafuso, cuida da piscina, cuida do amigo, cuida da empresa, cuida do negócio, né? Então assim, é isso. Então assim, eu tendo conforto, tendo a situação toda, eu acho que se eu puder expandir esse lance de cuidar, pra mim a gente vai embora, cara. Eu acho que é isso. Então é aí que vem esse lance de cuidar, o Juliano militando na advocacia empresarial, daí o Juliano no restaurante, o Juliano sai do restaurante, bom, o Juliano vai ficar focado na advocacia empresarial. Daí a gente fica sabendo que o Juliano e o Dr. Cláudio viraram diretores de uma instituição financeira. Que loucura, estão André. À frente de um banco. André, que loucura. Eu falei, esses caras são loucos. A gente começou, o que acontece? Eu vi que, como você falou da advocacia por si só, a advocacia por si só não dá dinheiro. O que dá dinheiro é o negócio da advocacia. Sim, as coisas estão por trás de tudo isso. Tá. E fazer com que o cliente entenda não o quanto estou ganhando, mas quando ele está se beneficiando. Ele tem que entender isso. Você está gerando o resultado para ele. Porque você ganha, proporcional ao resultado que você gera para ele. Né? A partir do momento que ele consegue entender isso, o advogado começa a ganhar dinheiro, de verdade. E a gente começou a administrar grandes fundos. Inclusive a gente tem hoje escritório em Portugal, né, da advocacia. E a gente começou a ter grandes fundos atrelados a esse tipo de negócio. Da advocacia internacional hoje também. Hoje graças a Deus a gente tem advocacia em Portugal, em Lisboa. E pode militar com a OAB daqui, milita lá em... Tiramos o OAB em Portugal lá, estamos no processo final lá para ganhar um número lá. Na verdade tem uma equivalência, né? Você é obrigado a pegar o teu certificado daqui, pegar todo o atendimento daqui, como teu estado na OAB, que você não tem nenhum problema na OAB, tá em dia kits com a situação financeira, pegar os diplomas, pegar tudo isso e levar para Portugal. Aí você tem que ter um padrinho lá, né? Alguém que te deu suporte lá, de indicação, e você consegue ter o registro por equivalência lá, no direito português. É como se fosse uma espécie de revalida, né? É isso aí, exatamente com relação aos médicos, né? Sim. É exatamente isso. Eu penso que legal. Meu sentimento, na verdade, não é só para advogado.
para todas as profissões no Brasil... Tinha que ser assim, né? Deveria ter exame de proficiência a cada 2, 3 anos. Concordo. Tinha que ter manutenção. Porque as coisas mudam. Infelizmente, vários conselhos aí, como você falou na advocacia. A pessoa termina a faculdade, se a pessoa não tiver uma base que nem você tem, de pai, mãe, parte comercial, de entender de pessoas... E tem que continuar estudando, tem que entender que não pode parar de estudar. Né? Não vai empreender, vai pegar processo, às vezes, se for fazer alguma coisa solo, às vezes o pai e a mãe têm uma posição boa, não vou trabalhar para ninguém, vou ficar... Às vezes pega um processo lá, um ou vários outros processos, mas não que a pessoa trata como mais um processo, mas na verdade não vai mudar muito. E às vezes aquele processo que ela está na mão é o processo da vida da outra pessoa, e você vai trazer um prejuízo muito grande para a vida da outra pessoa. Então eu penso que todas as profissões aqui de classe deveria ter a cada 2, 3 anos eu sou adepto a isso, eu concordo. Tem que ter o exame. Exame de proficiência. Tem que ter. Até por conta de dar atualizada, que o mundo mudou. O advento da pandemia. Como o doutor Juliano trabalhou no advento da pandemia? Não mudou a maneira da advocacia? E eu não parei, a advocacia não parou, continuou crescendo, por incrível que pareça. Porque os problemas aumentaram. Exatamente. Então, assim, por incrível que pareça, né, o médico só existe porque existe a doença. O advogado só existe porque existe o caos, que existe a crise, que existe o problema. Não adianta. Caos, ok. É exatamente isso. Então, aí, André, e a nossa advocacia começou a crescer muito, porque a gente passou a entender que a gente, no empresarial, a gente podia agregar para o empresário, na parte de preventiva, que a gente conversou agora há pouco, com gestão. Ele entender que existe um valuation, existe um valor em dar gestão para ele, preventiva, na advocacia. Que é diferente da advocacia empresarial, por si só, do contencioso. Sim. E isso começou a expandir para os empresários com muito bons olhos. E toda essa administração desse recurso começou a crescer. Sim. E em 2017, advindo dessa expansão das fintechs, de poder ter aquele sonho lá de trás, de um dia poder ser diretor de banco, de poder ter alguma coisa nesse sentido, né? O Cláudio, louco, empreendedor, sonhador e faz as coisas acontecer, foi lá, colocou a mesa para baixo e falou, vamos fazer acontecer, e fez, cara. A gente criou hoje a instituição lá, nosso pedacinho de nosso projeto, né, de banco, surgiu lá em novembro de 2019, aí veio a crise. Março de 2020, cara, fechou tudo. O caos aconteceu, cara, porque imagine só você inaugurar uma situação com todo um cenário e de repente... Muda tudo. Não, tudo foi bom. Para a gente que mexe com investimento foi bom porque a gente necessitava dessa volatilidade de mercado para ganhar dinheiro. É que tinha acabado de começar, então a gente não tinha dinheiro para poder tá fazendo a coisa acontecer. Mas para a advocacia também, a gente conseguiu, graças a Deus a gente consegue caminhar com as duas coisas andando. A gente tem profissionais que nos ajudam em ambas as áreas, né? Nossa banca hoje é uma banca bem formada. Quantos advogados? André, hoje nós temos em torno, no total de 26 advogados. Tá. São 5 unidades hoje, estamos abrindo uma unidade agora em Curitiba, então, e fora a de Portugal. Tá. Então, a advocacia hoje nossa é bem organizada, a gente tem a parte de varejo, a parte de corporate, tá um negócio muito legal, cara. Então vem cá. Então o Cláudio de advogado foi diretor de banqueira. E o bancário virou banqueiro. Essa loucura aí, cara. O bancário faz toda uma hora. A gente começou a ver o outro lado da moeda, né? Porque quando você, num projeto de banco, você põe a mão na massa. Literalmente, você vai saber o outro lado da história de pagar a conta. Sim. Coisa que quando você é bancário, você não sabe o que é uma luz, uma energia, um aluguel, um preço de uma folha de pagamento. Você entender de um sistema rodando. Sistema que não são... As plataformas são caríssimos. São situações... Porque aí tem medida de proteção. A gente vive num mundo de guerra digital, de invasão, de hacker e tudo mais. Esses caras não dão sossego nunca. E que é um mercado que eles atuam, né? Até porque com a existência desse, você tem que melhorar a contratação do sistema que é protegido. Então você concorda que também existe uma indústria por trás que tem interesse gigante. Problema? É um outro mundo, André, é um outro mundo que eu não conhecia. E aí eu conheci o que é marketing, né? Porque até então na advocacia a gente não podia fazer propaganda, né? A gente não tinha isso no táxi, não tinha lan house, andava com as próprias pernas.
no restaurante também, porque era muito pouco, a divulgação de Facebook, não tinha... E aí eu conheci realmente a estrutura de marketing, a estrutura do que é você poder falar de publicidade, coisa que na advocacia não pode, né? A gente foi restrito nisso, né? E aí vi uma outra realidade também, um outro mundo, esse mundo digital completamente diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se você já refletiu a respeito nas reuniões de vocês, mas eu entendo que o advento da pandemia, para as empresas que já nasceram no tempo da pandemia e com vocês, o banco, né? Foi uma boa, porque você consegue fazer operação enxuta. As que sobreviveram e as que se adaptaram, todas daqui para frente vão ter sucesso. Eu acho muito difícil voltar atrás com uma empresa que passou pelo período pandêmico de forma, da parte mais grossa, que a gente ainda vive, mas de uma forma mais pesada, é que ela se reestruturou, conseguiu se organizar e conseguiu fazer, não sobreviveu, mas que fez plus de crescimento, conseguiu identificar um nicho mais enxuto, um nicho focado no seu negócio e fez isso prosperar, essa empresa não fecha mais. Porque eu olho muito o modelo de negócio lá da Junqueira e tal, eu acho muito inteligente a maneira como que ela toca. Você não precisa ter pontas soltas com uma agência soldando, com vários riscos e tal. E eu penso, vocês pensam em ter várias agências ou pensam trabalhar mais nessa parte digital, com o escritório de negócio e não agência? André, a gente está inovando nesse mundo digital. Tá. Por quê? Porque hoje você vê o mundo digital sem a pessoalidade. É muito impessoal. É frio. É frio, cara. Você vê lá no C6, é frio, cara. Você tem um robô atendendo no WhatsApp, você tem uma consultora de telefone, telemarketing distante, envolvida só com aquele problema do sistema que você tem ali, e de X bancos, das startups que existem hoje, né? Enfim, não vou ficar citando o nome aqui, mas delas todas que estão aí no mercado. E eu pensei com o Cláudio dizendo, a gente precisa ter um espaço físico, eu preciso dar humanidade para isso. Eu quero crescer de forma que nós sejamos na área do negócio, porque o mundo se digitalizou nesse sentido, e hoje o papel, o dinheiro, não é mais o dinheiro que a gente tem, o dinheiro é digital. Sim. O dinheiro hoje é plástico, o dinheiro hoje é... Isso é muito bom para o governo. Maravilhoso. E que os chineses já estão vendo isso há muito tempo. Anos-luz na nossa frente. Então, assim, eu estou falando dinheiro, não digo, pelo amor de Deus, não é dinheiro criptomoeda, tá? Para deixar isso distante, que eu sou averso a essa parte, eu tenho um critério meu específico de não ter convencimento em criptomoeda, apesar de ser o futuro, né? Tudo indica que vai ser o futuro, mas eu não acredito. Eu ainda sou do dinossauro antigo de não acreditar nesse meio, por uma série de fatores, que a gente tem depois mais 10 podcasts para poder falar sobre isso, tá? Né, de falar do mundo da criptomoeda. Mas, então esse lance eu vejo que eu não preciso ter, eu tendo por trás uma estrutura funcional, eu tendo um mundo de negócios rodando, e eu tendo a humanidade, eu vou crescer muito bem. Eu tendo a pessoa poder falar lá no nosso projeto de banco, eu tenho contato, eu conheço as pessoas, eu tenho um gerente que me atende, coisa que a pessoa poder ir lá, ter um espaço para a pessoa poder ir lá, entendeu? De falar, olha, eu estou com um problema aqui, você consegue... Isso não tem. Tá. Então eu quero avançar nisso. Seria um escritório de negócio. Mas, Gil, você vem parar com essa modéstia, não é projeto de banco não, é intitulado. Passa a intitulação do banco. Eu estou evitando, né? A gente evita, mas Não. Sem fazer propaganda, publicidade, mas é o Albank Invest, né? O nome do banco. Até para a gente poder, no outro cenário, a gente falar como é que foi criado isso, né? Porque, inclusive, pessoal, estão todos não, né? Porque todos é muito grande. Mas se puderem lá assediados durante o ano, eles fazem uma festa por ano lá, é a maior festa de gala do estado de São Paulo. Vai ser legal. A festa desse ano aí... Vai ser no Vasco, vai ser bacana. Foi um burburinho a festa do ano passado. Foi. Eu tenho uma sensação de frustração, porque eu tinha me preparado. Era convidado de honra. Eu só não ia me submeter ao vestimento que eles queriam. Era convidado de honra, sabe disso, cara. Não, mas a gente criou o Albank Invest, né? O Albank Invest é um banco digital que tem tudo. Tá. O banco hoje a gente tem Pix, tem boleto bancário, tem faz transferência, conta digital. De uma forma, lógico que a gente não tem número de banco porque é uma fintech ainda, né? A gente quando você ganha número de banco, o posicionamento de informação Bacen muda, os aspectos gerais são outros. E como quem está lá do outro lado assistindo consegue contactar para poder estar aderindo, estar abrindo sua conta? Vamos lá, app, entra no Play Store lá, tanto da Apple como do Android,
põe lá, Albank Invest, vai ter lá o íconezinho pretinho lá, escrito bonitinho Albank Invest, clica lá, abre a continha, super fácil. Faz tudo pelo app? Tudo pelo app, tudo dinâmico. E aí você vai ter o contato humanizado. Hoje a gente tem um contato do pessoal que abre a conta, do gerente de pessoa física, vai ligar para a pessoa, vai ver se está tudo certo, que é o diferencial. Tá. Que eu falo para ti, que isso é legal. E a pessoa, Gil, que ela ainda não quer compromisso, quer estudar, ela não quer entrar na app porque começa a achar que eu já estou dentro do que você estava fazendo adesão. Existe algum telefone no WhatsApp que eles conseguem falar? Tem o telefone do WhatsApp, que eu vou pegar e para poder passar para ti agora... Mas nós já temos o telefone, nós vamos colocar para você na tela, tá? Show de bola, é isso aí. Para eles poderem estar fazendo o contato. Gil, daí deixa eu te perguntar. Então lá, a fintech, como que funciona? O camarada consegue pagar conta pela app? O que acontece? Hoje nós temos 3 tipos de fintech. Tá? 3 tipos de instituições de banco, né? Nós temos uma fintech que é envolvida na parte de ativos, sim, né, que é aquela que empresta dinheiro. Tá. Nós temos a fintech que é meio de pagamento, que é a fintech que vai servir como manuseio para poder pagar, receber contas. E temos a fintech de investimentos, que é aquele que vai poder aplicar dinheiro, vai poder fazer a parte passiva do negócio. E você pode ter dentro das 3 modalidades de fintech, uma fintech única. Você não é obrigado a ter 3 fintechs. Hoje nós não trabalhamos com a parte de empréstimos ainda, né? A gente não tem agregado a parte de ativos, a gente não empresta dinheiro, mas a gente tem a parte de meio de pagamento e investimento, que é um alicerce que a gente pegou como base. Então, assim, todos os meios de pagamento de conta, o arranjo de pagamento nosso a gente tem funcionando muito bem. Então, você paga todo tipo de conta, faz Pix. Então, os APIs de vocês é linkado com todas os convênios, né? As concessionárias, enfim, você consegue fazer bacana, porque muitas instituições financeiras estão colocando de lado a parte de questão de contas de consumo. Exatamente. Então, eles só estão olhando o que interessa para eles. Bacana, porque vocês acabam fazendo até um papel social. E sabe o que é mais legal, André? Que é um outro papel nessa parte do banco, aproveitando para falar um pouco das vantagens do banco, sem querer aproveitar o espaço, mas falando sobre o que é bom, Gil. Mas é bom para a sociedade, né? O case você precisa ofertar para a sociedade. Legal. E que eu acho legal, André, que assim, o banco, a conta só fecha se tiver receita, tá? Você vê essas startups que estão no mercado hoje, elas estão acumulando prejuízo. Tá. Por quê? Porque elas não cobram nada, absolutamente nada, e não tem receita. Ela não gera dinheiro para dentro, porque elas não emprestam. Tá? Então, você fala aí, isso você pode falar abertamente, você vê que é cenário público, né? O Banco Nu ele tem 1,2 bi de prejuízo acumulado. Você tem o Banco C6 com 700 milhões de prejuízo acumulado. Isso não sei o que eu estou falando. Você dá um Google, você dá um pai dos burros lá no Google lá, e você coloca isso, você consegue identificar isso. Você vê o Banco Inter com o crescimento das ações dele, mas ele por muito tempo deu prejuízo também. Né? Então, isso daí é difícil para o cenário econômico. Não dá para acreditar, André, que o Banco Nu tem mais validade que o Banco Itaú, que o Grupo Itaú. Você entende? Mas posso te... Não tem como. Pode colocar um contraponto? É que você, Juliana, até por conta de ser hoje diretor da instituição, você tem um projeto. E cada um tem um projeto. Você pensa na operação a longo prazo. Sim. E eu militando na corretagem, eu trabalhei com muitos bancos que nem existiam de fora, e hoje até com a questão do Open Bank tende a estar voltando, que eles tinham o negócio imobiliário só para ter o fator gerador. Às vezes eles estão pensando em ter a instituição só para dar um pulo para no futuro estar vendendo. Eles, na verdade, eles querem a carteira para ofertar, como você falou, a advocacia te traz vários negócios. Talvez essas pessoas que estão acima no desenho tenham aquilo ali só como negócio para na frente fazer o repique e ter o ganho no spread. É mais complicado não isso. Pensando na operação. Mas é mais complicado isso no cenário financeiro, porque hoje você tem várias barreiras, você tem vários entes fiscalizatórios que não permitem isso, entendeu? Então, sim, assim, essa injeção de dinheiro que vem por fora, se o banco dando prejuízo, continua aberto, é complicado esse cenário, viu, André? É bem complicado. Então, com o pé no chão, o que eu falei, o investimento traz receita para o banco, tá? Você demagogo, você fala para você que a gente não ganha dinheiro, a gente ganha dinheiro com investimento. Tá. Só que de um aspecto geral, o que a gente pensou? Eu não vou cobrar do meu cliente para ter conta lá comigo. Meu cliente não paga nada por ter conta comigo. O primeiro cartão também a gente não cobra do cliente. Ele só paga o que usa. E muito menos que o mercado oferta.
Hoje a gente tem lá, lógico, o Pix não se cobra, mas ele for fazer um TED para fora, ele paga muito menos que uma conta digital das grandes instituições. Paga metade do preço. Mas é de um modo de eu conseguir fazer com que esse nicho de serviço, de tarifa bancária, agregue como receita. Que é um ponto importante. Sim. Tem que ter pé no chão. A gente, assim, eu acho que se a gente conseguir socializar e fazer com que a população entenda que não tem como não cobrar. Porque não dá para você levar ao bem maior só o prejuízo. Levar, só o benefício. Eu tenho conta no X banco porque ela não cobra nada. Uma hora a conta não fecha, André. Uma hora alguém vai ter que pagar por isso. Você entende? É bem complicado esse cenário. Então, assim, dá para poder ganhar menos, que é o que as startups estão fazendo, né? Então, essa atratividade de mercado com as fintechs fez com que os bancos reduzissem muito o seu poderio de lucro. Porque o banco viu que o nicho dele de ganho não estava na parte do ativo de prestar dinheiro, estava na prestação de serviço, nas taxas. Não só. Então, isso antes da Lei Geral de Proteção de Dados, muitas instituições financeiras, na verdade, estavam aglutinando informação, vendendo informação. Muito. Aí você tinha lá o cartão de crédito do camarada, você tinha o questão de consumo, você fazia parcerias com as empresas. Exatamente. Então o cliente não percebia, dali a pouco ele era impactado por investidas telefônicas desses call centers, né? Porque a informação dele já tinha sido vendida por essas supostas fintechs, né? É isso aí. Então vamos lá, Gil, mas vamos falar aqui do que está próximo da gente, Albank. Então, Albank investe. Então, o Albank investe. O banco do litoral, né? O banco de Santos. O banco da região. Eu sei da festa. Para ter uma festa daquela lá, eu já fui em festa parecida do Itaú. Que isso. Mas a festa de vocês foi uma festa de gala. Foi legal, foi bacana. E maravilhoso. Então, só aproveitar a oportunidade, a Mood, que é a nossa agência atual de publicidade lá, Pamela, um beijo, obrigado, foi ela que organizou tudo. A Pamela Florentina? A Pamela que fez tudo. A Pamela trabalhou conosco no final da nossa gestão na associação comercial. Que legal, ela é muito gente boa, cara. Ela é maravilhosa, então ela tem muito crédito na realização do evento todo, né? Também é fácil, né, Pamela? O Cláudio, lá, bonitão, advogado. O Juliano, olha o cabelo do Juliano. Não faz isso não, né? Camila, dá um close nesse cabelo. Faz isso não, olha o cabelo do homem. Olha com isso. Então, quando a Pamela tem um material humano para trabalhar, já pensou trabalhar com xereque que nem eu? Olha o cabelo dele, olha o meu. Todo torto, barrigudinho, cabeçudo. Mas melhor do que o cabelo do Juliano e o jeitão do Cláudio, essa parte que a instituição de vocês hoje é uma realidade. Graças a Deus. É um desafio, André. É um desafio. Eu sei. Eu não sou diretor de banco, mas sou conselheiro de uma cooperativa de crédito. Eu sei como que é. Eu sei que toda hora o Banco Central fica em cima. E hoje, mais do que nunca, você falou da prospecção de capitais de recursos de fora, que é o que essa receita é que acaba mantendo um todo. Mas se as normativas do Banco Central, eles exigem que um percentual fique aplicado de uma maneira conservadora e o X percentual vocês podem estar operando. É isso? Também funciona assim? Tem dessa forma também, que aí a gente vai trabalhar a partir de fundos, né? Tá. Os fundos de investimento eles têm essa sistemática de preservação de patrimônio com parte ativa de poder emprestar. Sim. Isso ocorre também na hora que você está emprestando dinheiro. Sim. Na renda ativa também, você tem que ter o depósito à vista lá, que faz o compulsório, enfim, que é o lance do redesconto, que você cede, empresta, que hoje os bancos estão sendo friamente, na hora de emprestar, vendo na ponta do lápis, porque o spread diminuiu muito, porque hoje precifica o risco de mercado, né? Até porque hoje o sistema, com toda essa inteligência artificial, inteligência, que o Banco Central hoje é um dos melhores do mundo. Nosso sistema é o mais avançado do mundo. Nosso sistema financeiro é o mais avançado do mundo. Não só a parte bancária, tá? A nossa parte fiscal. A nossa parte fiscal. O Super Receita nosso é um programa que a gente tem que nenhum lugar do mundo tem. Tá? Então, essa parte do Banco Central e da Receita Federal é espetacular. Então, esses controles, eu penso que vieram para melhorar e dar segurança jurídica para o diretor do banco, porque hoje você vai fazer uma operação de estar emprestando ali para um determinado CPF, você consegue enxergar ele como que ele está na rua geral, tomado nos demais bancos, né? Que antigamente não havia essa reciprocidade, camarada, era a letra E lá no banco X
e aqui no banco Y era A. Não tem uma pessoa ser duas pessoas diferentes. Concordo plenamente. E isso daí é a revolução. Que você unificou a situação toda de cadastro único. Isso aí foi muito bom. Que é o que você tem hoje, que é o dinamismo do Pix. A criação do Pix é a chave operacional disso que você está falando. Entendeu? Então isso modificou muito. Foi um negócio bem legal. Tá. Gil, deixa eu perguntar uma coisa para você. Fala aí, Andrezinho. Como que o papai e a mamãe olha lá pro filho que ela queria que virasse delegado? Delegado federal. Delegado federal. E daí era um alvo. Aquele garoto quase morre. Daí ele foi jogar futebol, daí parou o karatê, daí foi pro táxi, daí outro dia monta um bar, uma loucura. Daí ela fala, meu Deus do céu, não queria parar. Mas eu também não queria o banco. Filho, incentivar, isso é complicado. Ela fala isso, ela tem orgulho, né? Ela tem bastante orgulho, mas ela fala, meu Deus do céu, você não parece um passo pra lua, né? É aquela história toda, né? E eu brinco muito com isso. O dinamismo de querer crescendo, aquela sede de poder fazer, do cuidado, de poder ter, entendeu? Quem sofre é as esposas, né? A dona Leda em casa lá, com os filhotes, que acaba sofrendo um pouquinho porque a gente deu nosso tempo para isso, né? Mas será que sofre? Eu penso que... Sofre sim, por isso é porque, André, porque nossa vida toda, a nossa relação de vida, de um aspecto geral, vida, pessoa, tá? Ela se resume a um único fator. Único. Independente de qualquer situação de cenário, se resume a tempo. O tempo, ele é visto de todas as maneiras. Sim, até na pecúnia é tempo, ele é resultado de X tempo, né? Isso. Então assim, quando você aprende que tudo que a gente tem na vida, ele gira em torno dessa chave, chamada tempo, aí você consegue precificar e valorar cada ponto dessa chave. Então, muitas vezes é penoso para nós esse tempo que a gente deixa de ter nessa chave com nossos filhos no momento de alguns minutos com ele antes da que a gente podia estar em casa antes, o que a gente não está, né, que a gente acaba chegando muito tarde, ou no café da manhã, que a gente acaba não tendo, ou naquele final de semana que era para acontecer e você está viajando, que você está trabalhando. Então a gente se pena muito por isso. Vejo você também fazendo isso, a gente se espelha muito. Eu faço isso até hoje. Fazemos até hoje. Então a gente tem, e essa chave desse tempo aí que me penaliza muito, ainda. Porque eu consegui, graças a Deus, eu consegui aprender isso. Essa chave do tempo eu consegui, graças a Deus, ter essa visão que o tempo é a chave. Que aí você consegue separar para cada cofrinho, o tempo para cada cofrinho, entendeu? Então, e essa parte eu me penalizo ainda. Então, acaba sofrendo sim, André. Você pensa que não, mas sofre. Então fecha aqui, Camille. Deixa eu dar um recadinho para a dona Leda. Leda, é o seguinte, quando eu crescer, eu vou fazer um checão aqui pelo tempo que ele doou para nós, mas vai estar nominal a você, beleza? Para mim tá tranquilo, para mim é isso aí. Não ligo, André, volta a falar, é a chave do tempo da qual eu não ligo. Então você falou uma Pode fazer para ela que tá tudo certo. E eu tenho certeza que vai, viu, gente? Pode fechar em mim agora aqui, que ó, quem tem sucesso é esse cara aqui. É um espelho, André, sem brincadeira, isso é referência para todo mundo, pelo menos para mim. Para mim é uma honra estar participando disso aqui. Sabe que você é meu amigo. Se você quiser aprender a vender amendoim, então eu sou só referência. Vambora. Mas é puta de uma cultura de vida, cara. Passar o que você passou, fazer o que você fez e chegar onde você chegou. Né? Então, o seu tempo, de todas essas chavinhas que você construiu, tem que valorizar muito, cara. Então, muito legal. Gil, você sabe que a recíproca é verdadeira. Chegar eu não cheguei, eu estou andando, mas sim, graças a Deus... A gente não chegou ainda, né? Eu estou andando, eu quero agradecer também você, o João Paulo, por tudo que fizeram. João Paulo, parceiraço. No tempo que eu estava ali com depressão, porque a gente, durante a nossa jornada e na busca de melhorar a nossa família, a gente acaba passando e se relacionando com falsos profetas, né? Concordo. E você nem tem a entrega da promessa e você acaba tendo que absorver toda uma problemática que eu não quero contextualizar aqui agora, porque senão... a gente pode fazer, pode fazer no tem futuro. Tem pra muito pra gente conversar sobre isso, cara. Pode falar no futuro, mas o que importa é estar aqui. Continua que é de verdade. Os problemas, quem não é de verdade, passa. Exatamente. E quem é de verdade, fica, e nós estamos aqui. Exatamente isso, né? Então, é isso que acaba ficando. Aí você acabou de falar a outra chave. Você viu só que você falou tudo isso, você falou o quê? Do tempo. Sim. Não, agora eu quero te falar do tempo. Quando você faz isso,
quando eu também faço isso, acabo não estando com os meus, com o papai, com a minha mãe, com a família, filhas, com a com os amigos, esposa, que reclama disso ou daquilo. Eu entendo que, de maneira consciente ou inconsciente, todos nós acabando dentro da nossa proporção, né, bem pequenininha, fazendo, porque isso acaba não sendo nada comparado ao que Jesus Cristo fez por todos nós. Porque ele doou em sacrifício de um todo. Para nós estar aqui hoje, então o nosso sacrifício é para a melhora da família, para eles poderem ir para essa escola. E eles têm que entender isso, tá, André? O mais importante é a gente conseguir transmitir isso para eles desde pequenos. Que existe esse sacrifício do tempo para que eles tenham um conforto futuro. Sim. Do tempo diferenciada. Entendeu? A gente tenta proteger de diversas coisas, então tem que ter esse sacrifício, porque a proteção não é... Porque hoje nós vivemos num país, tem outros países que também têm uma cultura até muito pior, que eu penso, quando eu descobri que alguns outros países cobram para você ter assistência médica, eu acho que estou num país maravilhoso, mas para você ter algo melhor, você tem que perder o seu tempo para ter ali um convênio. Se você quer estar protegido, você tem que perder o seu tempo para pagar o seguro de X coisa. A gente não sabe como vai ser o futuro, esse que é o problema. Eu acho que o maior medo meu, seu, de que tá andando agora, está na fonte de batalha, é justamente a instabilidade do futuro. Por isso que a gente luta tanto para poder dar o maior conforto possível, porque é muito instável, André. A gente não sabe como é que é o dia de amanhã para eles, entendeu? Lógico, a gente tem que preparar com os valores que a gente recebeu. Educação, amor, respeito ao próximo, respeito aos pais. Se a gente conseguir passar isso, o resto vem. Né? Tendo educação, tendo tudo isso, o resto vem. Mas a gente não sabe porque está tão difícil o mundo hoje, tá tão desleal o mundo hoje, o pessoal perdeu o conceito de lealdade. Perdeu o conceito de caráter, sabe? Hoje a pessoa não tem mais isso, André. Que é o que você falou do verdadeiro. Perdeu essa essência. É isso que me deixa tão... Lógico, você falou, fica os verdadeiros, isso acontece, realmente, isso é verdade isso. Aí quando você fala isso, eu lembro de uma reunião que fizemos alguns anos atrás, ali em frente, do lado do mercado, com um advogado, que eu falei uma verdade, que a verdade veio depois de 3, 4 anos. Eu vou falar pra você com uma coisa. É verdade. Né, Gil? Dá pra gente falar sobre isso também, cara. A gente vai longe nisso, cara. Mas a gente pode falar de oportunidade. E é isso mesmo, André. É muito complicado essa parte de lealdade, de caráter, das coisas acontecer. É muito difícil, cara. Você está falando de lealdade e caráter. Você acha que essa falta de lealdade, essa sensação aí esquisita que a gente está vivendo, é reflexo de todo um sistema que nós vivemos hoje? Porque o nosso país é insegurança jurídica total. Vou te dizer o porquê. Não adianta eu ter um advogado, que nem você, a Juliana, a doutora Renata, Fábio, que passou por aqui, e tantos outros que tem aqui na cidade, Praia Grande, é um celeiro de bons advogados, mas sendo que lá em cima a gente tem um monte de lei para ler que não é respeitada. Não são respeitadas porque o nosso país não foi regulamentado o lobby, que eu sempre, quando eu fiz a faculdade, o professor, quero ser lobista. Mas porque eu queria ser de maneira legal, porque existe muito lobby. Ontem eu vi uma situação, um procurador da Justiça, ele indignado porque teria que pagar uma pessoa que ele durante o curso de um processo, durante uma apresentação para a mídia, precisava contextualizar X coisa e a pessoa e ele foi condenado a pagar um determinado valor que fosse real. É absurdo. Perdeu o valor disso, a gente perdeu a referência, André. Isso causa insegurança jurídica, porque daqui a pouco eu falei, se o procurador de justiça fez isso, o investigador não vai querer pegar o cara lá, porque senão ele pode... O delegado não vai querer fazer X coisa, o juiz não, porque agora é tudo abuso de autoridade. Quando não é abuso de autoridade, além de responder pelo crime de abuso de autoridade, você ainda tem que indenizar em pecúnia. Falei, que é isso, gente? Que absurdo que é esse? André, dentro dos princípios constitucionais, a nossa organização jurídica é uma das melhores que a gente tem. Sim. Né? A gente tem um sistema muito bem organizado. Sim. Porque nosso país é falho, lá atrás. Você vê que a situação nossa perante os outros países
eles não acreditam como a gente funciona essa parte organizacional. Por quê? Porque lá se respeita a parte cultural, que a gente perdeu. A gente é um país aculturado. Tá? A gente não tem essa parte cultural. Eu sempre falo isso. Não, o problema do país é cultural. Eu sempre falo isso para todo mundo. A gente resume nossa história porque a gente não tem cultura. Nossa cultura é muito frágil nesse sentido macro político, macroeconômico, macro histórico. É muito frágil. Me explica um pouco melhor isso. Um americano não entende por que não se segue algo que é regra. E aqui como a gente quebra facilmente isso? Como a gente é obrigado a ter lei para tudo, para o design não se cumprir nada. Ele não consegue entender isso. Então dentro dos princípios que a gente tem, em virtude dessa falta de cultura, nós criamos um sistema que preza para o princípio da legalidade. Todo ato jurídico tem que ser emanado por lei. Tá? Então, tudo é criado por lei. Mas quando não é previsto, eles inventam, eles colocam um legislador... Aí que é o problema, André. Para passar a ser previsível. Então, o problema... Eles mudam a regra do jogo, o problema é mudar a regra do jogo. O problema não é ter a previsão, porque se não tem a previsão, aquilo que não está previsto para o setor público é o que se pode fazer. O que está no setor privado é o que não pode fazer. Na ordem inversa, né? O princípio da legalidade. O problema é que você tem uma lei expressa criada e ela, quando chega nos patamares dos nossos tribunais superiores, ela deixa de ser usada. Ela passa a ser interpretada de forma errada, cara. Então isso é muito ruim. Essa insegurança, essa instabilidade que não poderíamos ter, cara. Essa insegurança jurídica, a gente não poderia estar passando por isso. Você quer ver, Gil? É absurdo, cara. E a gente vive num país que nós somos hoje está falando muito da influência, né? Da questão onde um americano influencia. Mas fora da influência, todo mundo absorve o que é conveniente. Você sabe que eu sou fanático por suítes, por Pablo Escobar, tudo que é dentro de Pablo Escobar. O suíte foi tipo você. O comportamento dele, eu vejo tudo, né? Sim. Ontem eu vi esse mesmo procurador comemorando, agradecendo lá as pessoas de manhã que começou a mandar pix para a conta do camarada. Falei, meu, que perigo. Camila, fecha aqui em mim, Camila. Fecha aqui em mim. Que eu quero... O procurador, eu acho que não se atentou. Partindo da questão da influência, Pablo, que não era do bem, era do mal, ele fazia chegar dinheiro nas contas de procuradores, de governadores, de juízes, de quem fosse conveniente para ele, para amanhã depois ele criar uma situação, denúncia, para imputar um crime para aquele camarada, para dizer, você também está envolvido com o sistema. Então não me surpreende se daqui a um tempo não dizer que esse procurador recebeu dinheiro ilícito. Concordo. Porque o sistema, eles fazem tudo para acabar com o seu oponente. É isso aí. Exatamente isso, cara. Você está certíssimo, André. Certo ou não? Certíssimo. Por que eu falo isso? Por conta daquele meu problema que eles me criaram lá em Pindamonhangaba, aqui o sistema. Concordo. Horrível, né? Que graças a Deus salva pelo Banco Central e pela Justiça. Horrível, né? Mas é uma coisa de não se acreditar, Você não acredita. É uma coisa realmente de filme. Que a gente fala, não é possível que você passou por isso, entendeu? Só quem está do seu lado que viveu isso que não... Pelo amor de Deus. Como eu também não acreditaria, a Justiça também não acreditaria. Se eu não tivesse a salvaguarda de uma audiência judicial, com horário marcado. Que aconteceu. Que aconteceu, que estavam todos. Concurso do Banco Central, que graças a Deus estava vigorando naquela semana que eu estava participando. Então, eu falei, nossa, o procurador está comemorando o dinheiro que entrou na conta dele. Se eu sou ele na condição de procurador, delegado, qualquer coisa, eu coloco o sistema no banco para não deixar dinheiro que não seja... Tá. Porque as pessoas são capazes de fazer chegar um determinado valor de dinheiro ilícito para poder amarrar esse camarada do resto. E aí ele vai ter preso com lavagem de dinheiro aí. Sim. Entendeu? Sim. Então, enfim, é muito complicado, André. Sim. Nosso sistema é muito difícil. Gil, cara, contigo para falar a gente passa... a gente não para aqui, cara, a gente vai embora. Tem conteúdo para podcast, porque você é um camarada muito inteligente. Nada, eu sou um aluno teu, cara. Então eu acho que o podcast de hoje foi diferente de tudo que a gente já fez, né, Camille? Porque a gente consegue flutuar, porque você tem não só a questão da advocacia, mas você até por conta dos seus anseios, das suas ambições, você tem uma visão macro, maior, né? A gente, você não fica restrito, então sim, bacana de estar falando contigo.
Eu gostaria de repente, a gente continuar essa conversa, você trazer o Cláudio. Vai ser maravilhoso. Eu vou trazer, vai ser espetacular. É 880, os dois pensam mais ou menos igual? Sim. A gente se completa, cara. Graças a Deus a gente se respeita muito. Hoje nós somos sócios mesmo. Então, assim, é um cara que... eu sou que nem você, André. Eu sou esponja também, tá? Sim. Para tudo aquilo que eu não consigo sugar, eu vou atrás. Mas a gente é esponja. E o Cláudio é um cara que agrega muito. É um cara muito inteligente, é um cara que passa muita cultura de vida empresarial, de vida pessoal. É um cara muito do bem. É um cara que tem um coração gigante. Se conhece, se conheceu. Sim. E é uma pessoa que transparece aquilo que é mesmo. Então, um bate-papo com ele vai ser maravilhoso, porque é um cara super divertido. A gente tem cada aventura nossa aí. Nós também temos, né, cara? A gente passou poucas e boas viajando por esse Brasil aí, pra fazer audiência no Sul aí. Nossa, que loucura. Eu lembro que se fosse hoje, cara. Eu pensei que o juiz ia mandar fechar a cidade pra nos pegar. Quase, cara. Fiquei com medo fiquei com medo de não sair da cidade. Os coronéis. Fiquei com medo de não sair da cidade, cara. Ainda mais que a gente tem que voltar lá depois ainda, né, cara? Mas foi espetacular. Então, assim, é um cara que agrega muito, vai ser um bate-papo muito legal. Então você leva meu convite pra ele? Com certeza. Vamos marcar, Camille? Marca, eu vou trazê-lo aqui, eu vou querer participar também, né? Sim, vamos trazer os dois. Eu adoro fazer esse bate-papo, muito legal. Vamos trazer os dois. Que legal, André. Parabéns, André. André, antes de mais nada, eu quero te parabenizar por essa atitude. Só vejo gente bacana aqui. Fala pra ti que eu tô acompanhando, só vejo gente boa. A sua dinâmica de fazer o negócio acontecer... no fluir na pauta, sem nada, muito legal sem isso. Pauta, porque daí vem verdadeiro. Vem verdadeiro. Se você faz pauta, você vai ficar pensando antes, aí não vem verdade. Eu tento não constranger convidado nenhum. Sim. Mas eu acho que sem pauta a conversa flui melhor. Então, foi muito legal, você está de parabéns, eu acho que vai ser um sucesso isso aqui. Lógico, por favor, não esqueça de mim, que eu sei que você vai ficar gigante, tá, gente? O André vai ser o cara do negócio. Já foi muito gordo, Gil. Eu tô fazendo assim a academia. Tudo bem. Mas você vai ser. Eu só tenho a te desejar que aquela inveja positiva, né? Tá. Eu tenho isso muito. Eu quero ver você um amigo melhor. Eu quero participar disso, quero fazer você crescer nisso. Então, o que eu puder agregar contigo, você pode contar comigo. E conte comigo para tudo. Então, cara. posso te falar uma coisa? Manda. O projeto do podcast, tanto é que estamos gravando aqui no escritório, né? Ele não vem com intuito financeiro de... trazer informação, né, André? Trazer quem são as pessoas daqui. Eu achei legal isso. Na verdade, a minha ideia... Conhecer as pessoas, né? Hoje isso aqui o pessoal me conhece agora, né, cara? Sim, agora sabe. Puta vida, que legal. Porque quem olha pra você pensa que é ator de novela, com esse cabelinho aí e tal. Fecha no cabelo dele, Camilo, por favor. Olha isso, não. Olha o cabelo desse homem. Não, mas isso é ridículo, cara. Quem vê esse camarada com esse topete? Gente, frequenta aqui Praia Grande, Júnior Cabeleireiro. O Juninho. O Júnior é ótimo. Meu parceiro, corta meu cabelo desde 2000, 22 anos corta meu cabelo. Fui pro jogo do Santos com ele um monte de ocasião. Fugimos da torcida do Corinthians, da Gaveza Fiel, no final. Os caras querendo bater na gente. Cara, tem cada história com ele. O Júnior tem uma história linda. Eu vi quando ele começou com o salão. Lá na Kennedy, final da Kennedy. Comecei a cortar cabelo lá com ele, antes de ir pro salão que ele tá hoje. Então, quando o camarada vê essa pessoa com esse cabelinho, beijo. Pensa que é artista. Não é artista. De bancário a banqueiro. Legal. De bancário a banqueiro. Mas voltando, Gil, o podcast, a ideia do podcast, surgiu ano passado, em março do ano passado. Legal. Em agosto eu desenhei para começar em janeiro desse ano. E começou? Porque eu venho do pagode. Tu é artista, né? Não cantava nada, nunca cantei nada. Tu é artista. Eu gosto de pegar o microfone e criar conexões. Tu é artista. Falar, eu gosto disso, de ligar. Legal. E conseguir impactar minhas filhas. Você sabe que vai ser, eu vou aqui no ar, né? Já que não tem corte, eu gosto disso, você falando sem corte, que é mais legal. Sem edição. Você tem que fazer um podcast, André, mesa redonda. Meter um assunto na mesa e deixar o negócio fluir com mais dois caras que tenham pontos diferentes, e acho que vai ser interessante, porque isso vai dar... vai ser um novo tema pra ti. Você vai louco, porque você gosta de fazer a conexão, cara... Então eu vou te surpreender. Semana passada nós fizemos um podcast aqui com o tabelião de um cartório de notas aqui, porque ele tem um ponto de vista. Eu falei, doutor, vamos fazer o seguinte, eu vou convidar um advogado e a gente vai
massacrar o assunto, porque você tem um ponto de vista, os advogados pensam diferente. Show. Ele, não, eu topo. Eu falei, então beleza, então eu vou convidar, já que você quer. Olha só, ele tá vendo? É isso, cara. Vai ser maravilhoso isso, cara. Então, do podcast, voltando à questão do podcast. A questão do podcast, além de criar as conexões, a minha ideia era, eu já estou com 45 anos, eu não vivo mais 45 anos. Então agora a contagem é ao contrário. Cada dia é um... Então, tentar em vida, além de homenagear meu pai, minha mãe, minha esposa e minhas filhas... A família, no aspecto tentar geral. homenagear as pessoas, aquelas pessoas que a gente sabe que deixou algo para a sociedade. Legal. Então, fico feliz com isso. Que tem histórias de caos e de case. E que, mesmo se estivesse vivendo um momento de caos, a gente convidaria também. A gente vive sempre, né, André? A gente vive todos os dias. Porque nem tudo é absoluto. Exatamente. Não tem como você ser o tempo todo perfeito. Não dá, né? A gente vive em estados. É isso aí. Né? É exatamente isso. A gente vive em estados. É que nem a alegria. A alegria é um estado. Mas daqui a pouco morreu o seu cachorro, como outro dia você estava no veterinário. Você fica triste. Daí você fica feliz por ter uma conquista X. Daí um funcionário que você estava investindo tempo nele, treinando, daí quer sair da empresa, daí você fica triste. Poxa, mas eu achava que você cria um projeto para a pessoa, mas a pessoa tem um outro projeto, é impactado lá pela namorada, pelo namorado, ou por ter uma questão... Não tem a visão do tempo. Não tem a visão do tempo. E você não pode também, quando você é autor do projeto, você não pode colocar todo o desenho, porque senão a pessoa, não é difícil chegar. Então você faz a pessoa escalar um morro sem dizer para ela qual que é o fim. Qual que é o fim. Aí depois você mostra, aqui onde você está, fulano. É isso aí. Subir tudo. Quando ela olha, é isso aí. Inclusive você hoje me deixou aqui, estava mentindo para mim, ele falou, André, você está magrinho. Tá mesmo. Perdeu absurdamente a barriga que tinha. É que ele, como me conheceu obeso, agora só está me vendo gordo, grande. É isso aí, cara. Então tá magrinho, deu uma melhorada. Muito diferente. Então eu penso, Gil, que a gente tem que trabalhar melhor a contínua. Hoje melhor do que ontem. Verdade. Hoje melhor do que ontem. Eu tenho uma cultura, André, que eu aprendi na época do banco, uma gerente espetacular, ela chama Mabel, um beijo pra ela, que é assim, me empurra que eu te puxo. Eu uso essa palavra. Você usa isso? Me puxa que eu te empurro. Foi o que eu te falei. Com certeza foi o que eu te falei. Você deve ter me ensinado, Gil. Porque, André, você falou de imaginar, eu sempre imaginei o lance da pirâmide, né, da escada. Não tem como eu querer subir se o meu par que está me incomodando, eu não empurrar ele primeiro. Ele não consegue me puxar. Então primeiro eu tenho que empurrar o meu chefe para eu poder ser puxado. Essa é a cultura certa. Até para se o dia ele cair, só cai até onde ele te deixou. Exatamente. E você poder eventualmente continuar puxando quem está embaixo. Essa é a verdade. Então eu tenho essa cultura e eu tento passar isso para todo mundo, mas às vezes o tempo não permite. Né? A ansiedade do jovem, né, que está com a gente hoje, às vezes acaba não entendendo, dizendo que isso precisa ser maturado, que é o imediatismo, que eu tive na época do banco, que serviu como lição para mim. Hoje, eventualmente, poderia ser um diretor de banco, literalmente, né? Mas agora Agora eu tenho um desafio hoje, André. Eu falo para ti que hoje sou, né? Mas é um desafio gigante, né? Porque é um comando por trás das contas também, né? É tudo uma responsabilidade, além de você fazer a parte administrativa, você tem toda a parte estrutural. Mas cada um carrega a cruz que consegue carregar, Gil. Esse negócio da cruz tem um ditado, né? Que todo mundo falou isso, mas eu achei que Deus achou que eu sou o Rambo, cara, que não é possível, cara, que eu sou Schwarzenegger, porque pra mim a cruz às vezes é pesada. Não, porque eu falei, Deus, você sempre fala, porque a cruz é pesada no que você pode, mas ele acha que eu sou o Schwarzenegger, cara, às vezes, cara, que eu sou o Rambo, às vezes é difícil. Cara. Guerra diária, né? Guerra diária. Mas que eu te falei, ele não erra não, a gente brinca, mas ele dá sempre na proporção certa, ele sabe que a gente... Ele vai capacitando, isso aí. Capacita. Ele não erra. Gil, deixa eu, primeiramente, eu pergunto para todos os convidados aqui, e as pessoas imaginem o que quiser. Foi bom para você? Foi excelente, bom para mim, foi maravilhoso, cara. Então, eu queria que você deixasse para o pessoal, como o pessoal te acha nas redes? Vamos lá, Instagram, Giuliano, _oficial. Giuliano. Giuliano. Com 2 L's? Com 2 N's. 2 N's. Giuliano. _oficial. _oficial. No Instagram. E no Facebook, Giuliano normal, que é Juliano Antônio, né, que tá lá, P. Antônio, Prazeres Antônio. Você acha lá facinho lá, pode me seguir lá. A gente faz alguns posts de educação financeira, fala um pouquinho de banco lá.
Eu tento passar um pouquinho do que é o dia a dia do mundo financeiro, né, na medida do possível, numa linguajar mais fácil, né? Tá. Então segue lá, vambora e é isso aí. E da instituição? No Blanco, vamos lá. Nós somos localizados na Praça Antônio Teles, número 12. Hoje no conjunto 47, que é um meio andar inteiro lá, para poder achar a gente lá. Advocacia, Praia Grande. Nos encontramos no Beatrix, ainda, estou indo para o Kimbor. Mas hoje estamos no Beatrix, sala 201. Em Santos, estamos na Senador Feijó, número 14, que o André já conhece lá também, sabe do projeto tudo de lá. Em São Paulo, estamos na Praça Liberdade, número 130, décimo andar. Curitiba, centro de Curitiba, o endereço de cabeça eu não tenho ainda, mas a gente passa. Em Portugal, Lisboa, Avenida da República, número 4. E nas plataformas digitais, na app, Albank. Albank Invest. Procura a gente lá, tem um site albankinvest.com.br e é isso aí, estamos na luta aí. Então tá. Gil, cara, se tem uma história bacana... Essa parte de publicidade não é comigo, né? Não, eu sou horrível nisso, porque eu sou muito acanhado. Você tem a vantagem das pessoas chegar até você, primeiro chega pro ponto do cabelinho, depois você tem cartão intelectual. Você é uma figura mesmo, cara. Daí eu queria de você o seguinte, Gil. Eu queria agora uma entrega vossa. Vamos lá. Porque histórias como a vossa inspiram muitas pessoas. Claro. Inspira muitos ex-bancários, ex-taxista, ex-karateca, ex-jogador de futebol que quebrou a perna, se frustrou. Verdade. Que Deus sabe do propósito para poder estar te entregando. O propósito de Deus é muito maior do que o que você pensa. E hoje, eu que conheci o Juliano advogado, vejo o Juliano hoje diretor de uma grande instituição financeira, bacana. Eu queria que você levasse diretamente para os seus pares, para a jovem advocacia que está chegando aí e vendo que alguns advogados estão se matando, estão se frustrando, que os processos, alguns têm demorado uma enormidade de tempo, que poderia ter melhorado com o advento da pandemia, ser tudo digital. Inclusive, na próxima fala nossa, nós vamos conversar das propostas, porque não digitaliza de uma vez para evitar esse tráfego de ter que ir para Brasília conversar, porque você evita com chá, você evita que advogados que é parente de pessoas que vão julgar consigam ter acesso. É isso aí, né? Concordo plenamente. Então vamos deixar para o próximo bate-papo, que já vai ficar convidado desde já. André, eu vou mais longe. Eu acho que é um papel importante de nós que estamos nessa esfera da advocacia, nessa pirâmide um pouquinho mais alta, ajudar o advogado que está começando agora, né? Eu sempre tive convite de muitas gestões da advocacia para poder fazer parte da administração da advocacia, que eu acho um trabalho excepcional que eles fazem, porque eles doam o tempo deles em prol da representatividade da advocacia. Isso é espetacular. Louvável, né? É difícil, André, porque é um cenário que eu nunca tive, que é o lance do tempo. Então eu recusei todas as vezes que eu tive a oportunidade de fazer parte de gestão. Quero parabenizar a gestão de São Vicente, a gestão de Praia Grande, que são absurdamente atuantes. E já fica desde já que a gente tem isso no nosso escritório para o jovem advogado, que não tem um local para atender, que precisa ter um ambiente para... Nossos escritórios estão à disposição. Que bacana. A gente deixa à disposição para eles. Usar a internet, para ele poder fazer atendimento na sala de reunião. Zero custo. Tá vendo aí, jovem advogado de Praia Grande, Santos e região? Procura a advocacia Orsini GPA. Se vocês precisarem atender, não precisar de estrutura para atendimento, poder ir para uma sala de reunião, pode contar com a gente vai poder ajudar nisso. Porque a gente sabe como é difícil, André, o cara poder atender na casa dele. Eu passei por isso, André. André, eu passei por isso, você sabe disso. Eu passei por isso. Não é difícil ser... lógico que eu tinha uma produtividade muito boa, mas é muito ruim, André. É difícil pra caramba. No começo é bem complicado. Então, assim, às vezes o cara tá querendo crescer, tá com aquela vontade, então as portas estão abertas nossas pra gente poder ajudar. Eu acho que é um pouco que a gente pode doar do que a gente construiu para a sociedade, pro meio da advocacia. Gil. Então isso é legal, então... Isso aí, parabéns você. Isso aí que você... Eu gosto de ter isso. É o mínimo que a gente pode fazer para o jovem que está precisando aí, que não tem como atender, ou que está precisando imprimir alguma coisa, está precisando de uma internet, está precisando fazer uma audiência, e está sem seu... Acontece, André. Então você vai ter lá um lugar para você usar, gratuito e tal. Procura a gente lá. Dependendo, se brincar... Vem pro grupo. Ou vai pro grupo, ou pinta o negocinho ali na hora, já ganha um faz-me rir também. Exatamente, vem pro grupo. Pode acontecer mesmo, a gente ajuda no que for preciso, André. A gente volto a falar,
passar conhecimento, é lógico que tem o seu valor. Sim. Mas por um lado que está ali, que está fazendo atendimento como médico social, como você falou, o cliente está do outro lado, é a vida do cara ali. Pode ser uma coisa assim, mas é a vida do cara. Então, a gente quer passar um máximo de tranquilidade para esse jovem, ele poder fazer a coisa certa, assumir essa responsabilidade, poder contar dizendo que ele está fazendo a coisa certa. Bacana, Gil. Então, Bacana. Estamos na luta. Gil, a Camille vai fechar em você agora, que eu quero a mensagem. A mensagem do Juliano dos Prazeres de coração. Deixa uma mensagem para a nossa audiência. André, assim, é agradecer tudo que a gente tem, tá? Quero agradecer imensamente tudo que a vida me proporciona até agora. E dizer que é primordial nós aprendemos a fazer a gestão do tempo. Gestão do tempo. Não adianta você falar de amor, André, não adianta você falar de sucesso de dinheiro se você não fizer a gestão do tempo. Para cada cofrinho, para cada gavetinha que você abre, o seu tempo tem que estar ali. Quer ele da forma que for. Tá? Então, assim, o meu recado é esse. Então, nada melhor do que essa pandemia que a gente passou, André, para provar a essência do tempo na nossa vida. Teve gente próxima aos nossos que foram embora, que não vão voltar mais, que se perdeu no tempo e não aproveitou as gavetinhas abertas da família, do amigo, do passeio do final de semana, por causa do trabalho, por causa daquilo. Então, assim, vamos doar, porque a humanidade precisa dessa reciprocidade, vamos parar com essa briga, vamos fazer com que vamos ter mais caráter, vamos ter mais lealdade, vamos ter mais verdade entre nós, vamos parar porque assim, a gente precisa disso, André, senão não vai ter fim. A gente está chegando num ponto que a gente fala do fim da democracia, é por causa disso, da falta de respeito que a gente tem. Então, se a gente tiver tudo isso agregado, a gente vai ter um país melhor, vamos ter uma vida melhor, nós seremos melhor. Acho que é isso. Beleza. Tá dando recado. Pronto, você pediu aí, foi um pouquinho extenso, mas foi. Recado foi dado, recado foi recebido, vai ser absorvido também pela nossa audiência. Que legal. Gil, bacana. Eu fiquei felizaço com isso aqui. Mas não foi o suficiente. Vamos pra... Você sabe quando é gostoso, a gente quer mais. Vambora, tô contigo. Já que foi bom pra você, vamos meter bala em você e no Cláudio. Aí você, vambora, tá mais que convidado. Já sai daqui, convocado. Só não vai semana que vem, porque semana que vem vai vir uma... Quem vai vir aí semana que vem? Já sou assim, já que não tem corte, já vou dar agora, vamos lá. Semana que vem vai vir uma grande repórter, não posso falar o nome. Não pode falar? Não acredito, cara. Não posso falar o nome. Repórter, que show! E você vai ver lá através do nosso canal. Show! Gil, antes de terminar, pede o pessoal se inscrever no nosso canal. Gente, dá um like. Por favor, dá um like, se inscreva no canal do André, do Causal Case. É top, é só coisa boa, é conteúdo produtivo. Dê valor pra esse cara aqui porque eu dou. Então, o negócio é maravilhoso. Dá um likezinho lá positivo, segue lá que é só sucesso. Obrigado, Gil. Valeu. Obrigado pela moral. Tamo junto. Obrigado. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, do caos ao case, do caos ao case, do caos ao case, do caos ao case.